Salve, salve, rapaziada, mais um no Bico da Águia com vocês. Nós demos uma pausazinha aí nas produções, mas agora estamos voltando aí com toda a corda, com força total, com grandes entrevistas e, claro, é muito importante a sua presença. A gente fica muito feliz com a sua audiência. E hoje nós temos um convidado, mas é um convidado muito especial. Eu já tinha vontade de estar trazendo ele há muito tempo aqui no programa, aliás, no Bico da Águia, né? O programa República já é coisas do passado. E o que acontece, eu tenho acompanhado inclusive as crônicas dele no Facebook recentemente, e assim, realmente é uma pessoa que tem muito a falar, tem muito a contar, tem muito a dizer, e estava falando com ele, são várias, ele representa vários tipos de faceta, né? Enquanto essa águia aqui está caindo um pouquinho, meu caro Ucho. Está caindo a asa, você. A asa da águia, mas isso faz parte, faz né? parte. Pronto. Então o que acontece? Eu estou recebendo o Mário Ribeiro Filho. Mas você não conhece ele como Mário Ribeiro Filho, você conhece ele como Ucho Ribeiro. Ucho, prazer estar te recebendo aqui no Bico da Águia hoje. Cara, bacana demais sua presença. Muito obrigado, fico felicíssimo de estar aqui. Realmente estou satisfeitíssimo de estar aqui no Bico da Águia. Bacana, Ucho. E, cara, eu queria começar essa conversa com você, e a gente aqui nos bastidores até já meio que fez um podcast, porque já falamos de tanta coisa, né, velho? Se tivesse gravado, já valeria no podcast. Mas você, cara, vem da família dos Ribeiro, né? Uma família de uma presença muito importante, não só na cena política, mas cultural, não de Montes Claros, mas do Brasil inteiro, como protagonista de vários momentos, realmente. Mas eu queria que você contasse um pouquinho, começasse a contar para a nossa audiência aqui, exatamente a sua origem, quantos irmãos você tem, de onde você veio, você que é filho do Mário Ribeiro, você herda o nome do seu pai, né? Então conta um pouquinho dessa Montes Claros da época que o Ucho era criança aí. Bem, eu nasci em 55, né? E morei um tempinho na Rua Januário, eu lembro de poucas coisas, eu lembro da eleição de Jânio Quadros. Eu chamando meu pai e perguntando: papai, você vai votar em quem? Porque a rua toda ia votar em Jânio. É mesmo? Aí ele falou: vou votar em Lote. Aí eu saí correndo, quando eu cheguei na rua, meninada toda querendo saber quem Que loucura. Eu morri de vergonha de falar Lote. E ele ficou 7 meses só, né? Eu fiquei morrendo de vergonha, porque meu pai era o único que ia votar em Lote. General Lote. Aí eu falei: não é Jânio. Depois eu fui para o bairro Todos Santos. O bairro Todos Santos era extremamente vazio. O Campo Casimiro nem muro tinha, né? Tinha só o orfanato. Depois eu fui para a Baixada da Santa Casa, entendeu? Cara, Montes Claros era outra coisa, 8 né? filhos, 8 filhos? 8 filhos. E a gente brincava na rua, né? Essas brincadeiras de criança, né? A gente vivia para os meninos, né? Quem são os seus irmãos, assim, pra gente estar contando? Tem Pati, né? Escada... Patrícia, né? Que nasceu em 53. Porque lá em casa é 1 ano e 3 meses todo mundo. 1 ano e 6 meses. É regular isso, né? Regular, a galera parece canané. Patrícia, produção, né? Psicóloga e tal. Fred, que é médico, eu. Aí tem Marquinhos, que é agricultor. Aí Mônica, que é aposentada, trabalhava de Pisseng. Depois é Paulinho, né? Que Paulinho virou estrela, né? Grande Paulinho, a gente vai falar dele aqui, que é um cara maravilhoso. Márcia, aposentou agora também, trabalhou na prefeitura. E Berta, que é um agente cultural também, né? Berta também é minha querida amiga, inclusive mandar um abraço para a Berta. Ela, inclusive, foi a responsável por estar te achando lá para a gente estar fazendo esse podcast aqui. E assim, essa proximidade com seus irmãos, essa coisa de 1 ano e meio mais velho, então era uma turma, né, cara? Era uma turma. Andava de turma e jogar bola. Podia até fazer time de futebol, né? E assim, era uma turma de Montes Claros. Não ficava assim, os outros amigos. Você lembra de algum amigo seu que hoje aí está despontando? Da época e tal. É interessante, por exemplo, na minha rua lá, que era a Baixada da Santa Casa, né? É uma coisa incrível, quase todo mundo virou músico. É os Juquita. A Irmã Beata? É a Irmã Beata. A Irmã Beata com o Coronel Luiz Pires. Então você faz parte daquele quadrilátero ali de Irmã Beata. Exatamente. É impressionante aquela região ali. Pra artista. E lá tinha Cori, entendeu? Meu Gloriano, entendeu? Dimas tocava também, todo mundo ali. E a galera reunia no murinho do Coronel Georgino, entendeu? Só, e depois do quarteirão abaixo, que tinha o Café Diplomata, era mato absoluto. Era mato, e depois chegava no Rio, né?
né? A gente nadava no rio ali, Que loucura, entendeu? velho. Tinha os poços pra gente Não dá nem nadar. para imaginar, né, Montes Claros, hoje, com esse movimento, com essa coisa desse trânsito todo, imaginar que era dessa forma, né, cara? E a gente só chegava de tardinha, né? Porque depois de escurecer, se apanhava, né? Lá em casa, todo mundo apanhava. Desde a coisa de O apanhar, sistema era normal. no chicote, Mas né? tudo de brincadeira de rua, né? A gente era Eu acho, assim, papagaio, a bolinha de gente, gude e tudo. Às vezes fica querendo comparar, né, Ucho? Assim, hoje em dia, não sei o que e tudo. Eu acredito que hoje em dia eles, quer dizer, têm as experiências dentro das possibilidades que permitem hoje. Mas realmente a intensidade da vida, né? era muito Das crianças, daquela coisa do pé no chão, de brigar, e depois entrando para essa coisa da música mesmo, né? Que acaba trazendo essa A sensibilidade. quantidade de Montes Claros. artistas, né? Tadeu, que mexeu com o circo, Montes Claros, de lá Sim. também, todo mundo. Pra você ver como é isso importante. E esse final de semana, lá no nosso sítio, tem um sítio aqui dentro da cidade, que tira tema, os bisnetos de mamãe e os netos, nós estamos fazendo brincadeiras de criança Olha antigas para eles. pra mostrar tem 3 que dias para eles existia, né, saberem cara? como é que E eles era devem tá a nossa pirando com infância, isso, né, entendeu? cara? Dá pra sair de lá imagino. direto para cá, entendeu? Que bacana. Ele tá revivendo isso, para eles saberem como é que a gente passava o dia, entendeu? Nessa época, o seu pai era médico, né? Aqui, o doutor Mário Ribeiro era médico. Na minha primeira infância, papai ele não era muito presente em casa, não. Darcy era ministro. Sim. E ele Ele era meio assessor de Darcy, assim, né? tipo assim, mas ele era médico aqui, mas papai mexia com cinema, tinha uma pedreira, tinha 14 cinemas, ele e outros sócios. Sim. Mexia com o Ateneu, era presidente do Ateneu. Na época que cinema era cinema, né? Cinema. Tudo que nós temos hoje, inacreditável. Tudo que a gente tem, o patrimônio nosso, tudo, foi cinema que deu. Olha só, Depois que cara. o cinema acabou, nós só vendemos. Tudo. Se você pega essa declaração de imposto de renda do meu pai que eu fiz... Qual que era o cinema do seu pai aqui? Quem é? É o Cine Montes Claros? Aqui era, a gente né? tinha o Cine Montes Claros, Cine São Luís, Cine Coronel, Ipiranga, tinha um Novo Olinda, ainda tinha Corinto, tinha Francisco Sá, Januária, o mais louco, a galera não Bocaiúva. deve imaginar isso. Que assim, o cinema era a grande A única, atração né? das pessoas e todos esses cinemas ficavam lotados Lotado. nas matinês ou nos dias assim, que era realmente uma coisa interessante. Todo mundo juntava o dinheirinho, entendeu? Para juntar aquele dinheirinho para ir no cinema. Era o lazer, assim, o lazer, cultural. é. Engraçado que meu pai falava uma coisa muito interessante. Ele falou, é o melhor negócio do mundo, é dinheiro à vistinha. chegava. E ele falou que é o dinheiro à vista e você vende e o cara não leva nada, a não ser imagens. ele leva E o que emoção. ele Ele assiste interpretou. aquilo ali, tem emoção. E se ele gostar do E filme... ele repete o filme de novo e vai ficando... E se ele então, gostar, e se ele não gostar, ele não fica com raiva do dono do cinema, ele fica do raiva do diretor, dono do o filme. artista não for dono. Não, mas tem lógica isso. O cara não sai só com sentimento, ele entra e sai com sentimento e te paga para isso, né? Pra ter Eu acho que sentimento. assim, muitas gerações viveram nessa realidade do cinema. Eu mesmo tenho experiências assim, fantásticas. Aqui em Montes Claros, claro, como espectador do cinema, mas também tocando nos cinemas. Porque houve uma época que teve um evento que chamava Rock da Cidade aqui, feito pelo Altomar Santoro, pelo Fabiano, e nós reuníamos as bandas, isso década de 80, meados da década de 80. Eu morava aqui em Montes Claros. E antes da sessão tocava? Não, era o dia que não tinha cinema, era show, era Rock da Cidade, um evento. Então parava o cinema e entrava a música, com as bandas de Montes Claros. Quando o cinema estava naufragando, eu voltei do Rio, né? Sim. E montei uma danceteria. Aí eu ia colocar o nome da danceteria Afeta Menina, de afetamina. Ou então essa é desbundital. ousado, hein, bicho? Desbundital, porque desbutal era a droga pesada que tinha na época, né? No final eu pus for rock and roll, entendeu? É legal o nome, hein, cara? Pois é, Qual mas cinema que era que você fez? Era lá no Cine São Luís. No São Luís. Do lado do antigo Café Galo. Sim, sim. Mas no final, acho que quem dançou mesmo foi eu. Né? Foi eu e Tino Gomes. Tino Gomes pôs o som e eu decorei tudo, pusemos um bar. E na época da danceteria do Rockão, de 80, sim, essa época foi forte, mas na época das discotecas, danceterias. Bicho, então assim, na verdade o que acontece, a influência de Darcy também foi muito presente na família sua, porque o protagonismo dele a nível nacional foi uma coisa muito grande, né? Depois dessa época de criança, de estudar, você estudou aonde aqui? Qual colégio você estudou? Eu estudei no Dom João Pimenta, né, que não existe, não, o grupo existe, né? Mas o local era em frente a Cristal. Era um prédio velho, lembro que a gente subia a escada com uma certa dificuldade, com medo de cair, né? Depois fui para o Colégio São Zé, sabe?
Sim. E depois eu fui para Belo Horizonte fazer Mas Pitágoras. aí, exatamente, aí você tem que sair de Montes Claros, que é aquela necessidade, o ensino médio, vamos pegar um ensino melhor e tudo. Aí você vai para BH de cara para estudar? Mas interessante você estar falando do negócio de Darcy. O primeiro contato que a gente teve com o Darcy é quando ele vinha aqui, ainda ministro, né? Ele se reunia lá em casa, eu era pivetinho. Né? Sim. Depois, como veio em 64, ele foi exilado, a gente ia todo ano para lá. Então a gente ia para Uruguai, para Montevidéu. Então a gente saía de terra daqui para Belo Horizonte. Depois, loucura, cara. Eu lembro que a gente chegava em São Paulo, a gente contratava Pois um táxi. Isso é o quê? Final da década de 60? Ele foi exilado. A Revolução foi em 64. Ele só voltou em 76. Revolução, golpe, né? É golpe, lógico. Aí, pois é, a gente ia todo ano. 65, 66, 67, 68, a gente ia para Uruguai. Aí viajava a família toda com papagaio. Tinha um papagaio chamado Brasil, que a gente levou para ele. Levava docinhos de minha avó. Piqui, essas coisas, farinha, né? Não tem jeito. E aí, que lá a gente tinha um contato maior com ele. Sei. Mas aí, na verdade, então, o Darcy, pra gente começar a falar do Darcy, eu ia até falar do Darcy um pouco mais na frente. Podemos falar. Não, mas é porque você já puxou e eu vi aquela crônica que você fez, que você mandou pra Joba, você falou, inclusive, mandar um grande abraço pra Joba também, quero trazer aqui, que é outro cara que tem uma história a cabeça, super bacana. Aqui tem a noção do norte de Minas, da representação. É importante. Então, assim, qual que é a história de Darcy? Darcy sai de Montes Claros jovem e se torna, quer dizer, ele é antropólogo. Como é que foi a história dele para ele entrar nessa cena política, assim? Bem, minha avó, ela ficou viúva com 23 anos. E os Ribeiro eram uma família assim, abastada. Tá? O meu avô, casado com minha avó, tomava conta do cedro, de uma fábrica de tecido e da luz da cidade. 23 anos. E ela casou de novo? Não. Aí o que acontece? Ela ficou viúva e ela, ao ficar viúva, ela voltou para casa dos pais. E aí, de alguma forma, ela foi deserdada. A mulher não herdava. E meu pai e meu tio foram criados por ela fazendo doce e sendo a mestra fininha, dando aula, entendeu? Ela é a mestra fininha? É, a mestra fininha. Aí, papai e Darcy foram para Belo Horizonte fazer medicina, mas Darcy, ele só levava pau, entendeu? Porque eu só ia para as aulas de antropologia, sociologia, essas coisas todas. Do que gostava mais, né? Até que ele resolve estudar os índios, antropologia, foi para São Paulo. Ele começou nessa história da antropologia? Foi. Ele foi para São Paulo. Porque com a guerra, a Segunda Guerra Mundial, a porrada de intelectuais saiu da Europa e vieram para a USP. Então ele caiu no berço violento deu lá, umas né? palestras em Belo Horizonte, ele seguiu com esse pessoal que quis estudar na USP e abandonou a medicina. Daí ele engrenou e aí foi conhecendo pessoas, e as pessoas vão se aproximando e tudo, porque o Darcy, ele foi ministro do Jango, não é isso? Foi de Jango, e naquele momento ele era algum deputado, alguma coisa assim? Aí, como ele foi mexer com os índios, né, ele conheceu o baiano, o Rondon. Rondon, ele conta que o Rondon morreu segurando a mão dele. O Marechal Rondon foi o que fez um grande trabalho. Xingu, né? E eles ficaram muito amigos. O guru dele é Rondon. É Rondon, E aí, ele dando uma palestra sobre os índios, o Teixeira, lá de Caetité, como que chama? Esqueci o nome dele agora, que era o maior educador do Brasil, viu uma palestra dele, ficou encantada. E ele falou, esses são gregos. A forma de organização social que ele estava explicando dos índios, ele falou, cara, como os gregos, não sei quantos anos. E se apaixonou, foi mexer com a educação. Que bacana. Daí, de educação, ele virou ministro de educação. Aí, Jango, por confiar nele, colocou ele como chefe da Casa Civil. Isso, 63, 61. Na época de 61, né? Logo quando o Jango assumiu. Ele fez Brasília, né? Ele fez a Universidade de Brasília, em 59, 60, né? E daí decolou, né? Agora, Ucho, assim, você que logicamente estudou a história e de uma forma até mais próxima, porque tinha o Darcy ali, tudo isso que aconteceu no Brasil, essa cisão toda, esse papo aí que até hoje está voltando de comunismo, de direita, esquece essa coisa toda, naquela época foi muito patrocinado em cima da Guerra Fria dos Estados Unidos e Rússia, que acaba que não queria nenhum tipo de governo que tivesse algum tipo de proximidade com outra ideologia. Se você for ver,
a história sempre, a classe dominante nunca permitiu a ascensão, a distribuição de riqueza. Por exemplo, 54, Getúlio foi um ditador, né? Tomou em 30, em 37, dá o golpe, aí sai, volta em 50 na mão do povo, explode, cria Petrobras e começa a fazer as políticas, as reformas. Aí nega ameaçou ele, o golpe de 64 ia ser em 54. E aí que ele deu um tiro no peito, deu um balão de 10 anos. Né? Aí em 64, aí veio o golpe de novo. Da mesma forma, nesse momento, Jango não era quase ninguém, foi Getúlio que pegou e deu a ele. O Jango ele foi eleito como vice, né? Porque naquela época não era vice, a chapa que era eleita. Ele exatamente, mas vice. Em 50 ele era o ministro do Trabalho e ele entrou e já deu 100% de aumento. Então já veio com no salário mínimo. Os caras sentiram, né? Aí a classe, o povo pobre, sabe, esse cara aí tá com a gente, entendeu? Aí ele ganhou, foi vice, né? É impressionante. De Jânio Quadros. Aí não quando se dar sente ameaçado, já muda a história, muda, né, cara? E sempre foi assim, e sempre esse mesmo discurso, são comunistas. Eu me lembro, meu pai, ele foi militar, ele foi sargento do Exército e morou no Rio de Janeiro também há muito tempo. E assim, o que eu sei de política é das nossas histórias, ele viajando e contando pra mim tudo, assim. E na época do Getúlio, que você falou aí, eu me lembro dele contar a história do Gregório, do Carlos Lacerda, do assassinato do Marechal Vaz lá na Toneleiros, em Copacabana e tudo, que depois ali foi a pressão em cima do Getúlio, que o Getúlio suicidou. Ele até visitou a fila lá do velório do Getúlio. Então, assim, a política no Brasil é cheia de histórias, assim. Nem o melhor roteirista de cinema consegue colocar do jeito que é, né, porque ele estava tão ameaçado, Getúlio estava tão ameaçado. Ele deu um tiro no peito, no dia, o Rio de Janeiro, o país todo saiu pra rua e o pessoal baixou a bola, falou, não dá pra dar o golpe agora. Agora, já em 64 acontece o golpe, né? Com o seu tio, o Darcy Ribeiro ali, junto e... Darcy ainda quis resistir. Ainda quis, né? Porque teve alguns generais que queriam ficar do lado e tal. E aí, quando acontece esse golpe, ele vem para Montes Claros, não? Não, ele foi um dos últimos a sair. Jango já estava no Rio Grande do Sul, sob a guarda de Brizola, né? E aí caiu, ele fala que ele ainda tentou resistir, ainda cobrou de algumas pessoas de pôr arma na mão do povo. Tem um caso, fato que ninguém sabe, no dia, a hora que o Mazzilli decreta que a presidência está vaga, ele vai no Congresso e desliga os relógios do Congresso e apaga tudo. Cara, entendeu? É tanta história. Aí ele foge, né? Com o Valdir Pires num aviãozinho. Valdir Pires na Bahia. Aí vai para o Uruguai. Tá? Sim. E aí ele fica exilado no Uruguai. Fica no Uruguai. Muito tempo. Aí ele fica no Uruguai, começa a dar aula nas universidades, depois ele foi para o Peru. Aí quando os militares de esquerda ganharam do Peru, aí ele ficou no Peru. Aí depois ele foi para Allende, o discurso de posse de Allende, ele que redigiu. Salvador Allende. Sim. Depois ele foi fazer, reformou a Universidade também da Venezuela, fez também em Senegal. Ele, na verdade, ele seguia esse ideal, vamos dizer, socialista, né, de buscar... essa influência em outros países, como tantos outros. Exatamente, e ele fala que a melhor coisa não, ele ter sido exilado foi a hora que ele ganhou a consciência que ele é uma América Latina, né? América Latina. A gente não tem esse pensamento. Não tem, a gente acha que está no Brasil e não existe nada disso. Ele falou que a grande jogada é que ele descobriu isso. E é tão forte, né, a cultura assim, da América Latina e tal. E nós somos um carro-chefe, para onde a gente vai, de alguma forma eles seguem, né? A gente está no mesmo barco, na verdade, né? Querer ter uma cisão disso aí é besteira. Ele fala também que o Allende falou com ele, quando vocês caíram, em 64, nós regredimos 40 anos. Eu acho que, cara, voltar ao passado, né, é uma coisa complicada, porque não tem como você mudar a história. Mas realmente os rumos que seguiram seguraram demais a evolução, a cultura, a galera tinha que fazer coisa escondida, era proibida. Tudo. As pessoas não têm noção do que a gente passou, não, cara. A gente não podia conversar. Amigos de infância, a gente não podia conversar. Pois é, eu fico impressionado com hoje, que a gente vive um momento assim também de uma certa discussão ainda desse tipo de assunto, de pessoas jovens defendendo ditadura militar, como se tivesse vivido naquele período, né, cara? Eu escrevi 2 artigos, 2 crônicas, uma de 64 e uma de 69 agora.
amigos íntimos meus, assim, vivem na minha casa. Falou, uxe, nós éramos colegas, eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Eu não podia falar. Falei, sabe? Mas é aquela história, né, bicho, da comunicação. Quer dizer, aquela época, para uma notícia chegar, às vezes ela nem chegava, porque não tinha nem meio para chegar. Não. O meio estava controlado, alguma coisa nesse sentido. E a caguetagem também era feroz. Antes de acontecer, o negócio já está na boca do povo. Já exatamente, tá não tem como censurar, né? É muito rápido. É muito rápido, né? Só para a gente finalizar um pouco essa história do Darcy. Ele volta na anistia? Ele só consegue voltar na anistia? Não, ele voltou antes da anistia. Ele estava na França e ele fumava muito. Ele estava na França e começou a tossir demais, aí expectorou sangue, alguma coisa nesse sentido. Ele foi fazer um check-up, aí descobriu que ele estava com câncer. O câncer já começou nessa época? Mas não foi o câncer que matou ele, não, né? Outra coisa. Foi câncer depois. Outro câncer. Outro câncer. Aí ele pegou e falou que ele tinha que operar de imediatamente. Ele falou, porra, é o meu cavalo. Eu com esse cavalo, com esse câncer, eu vou voltar para o Brasil. E falou que ia operar no Brasil, entendeu? Tá. Aí ele veio para operar. Os militares concederam a vinda, porque ele ia morrer mesmo, não tinha chance. Aí ele desceu no aeroporto, no Galeão, já tinha ambulância com militar, pegaram ele. E ele operou e se safou. E deixa eu te aí ele perguntar. ficou aqui. Aí ele foi expulso de novo, voltou em 76. Ele ficou definitivo. Aí em 79 veio a anistia e veio Brizola, né? Veio todo mundo. Mas ele foi expulso de novo, ele veio, voltou e depois foi de novo. Porque quando viu que ele estava fazendo alguma coisa. É porque eles tomaram os passaportes dele, né? E tem uma história dele fazer também uma pagelança com os índios para esse câncer dele aí, do pajé e tudo, não sei o quê. Ele acreditava nessas coisas também, né? Tem um negócio engraçado. Ele era muito divertido, sabe? Então a gente ia jogar buraco com ele. Eu morava no Rio, eu, uma namorada e ele, e a mulher da época dele. E na hora que ele ia jogar, na hora que chegava a vez dele pegar a carta, ele cantava as músicas indígenas, para ver se saía a caixa, uma pagelança nesse sentido. Né? Ou então ele começava a xingar Exu. Exu, vai tomar no cu, Exu. E vai tirar a carta. Então ele sempre era um gozador, né? Não, eu assim, tudo que eu já vi de vídeos e de entrevistas, assim, ele realmente era uma pessoa impressionante, cara, assim. Porra, se estivesse aqui no podcast nosso aqui, seria um grande papo mesmo. Acho que eram uns 3 podcasts para estar falando com o Darcy. É porque é interessante, eu lembro demais que a hora que ele ia ser entrevistado, todo mundo falava que não precisava perguntar a ele, não, ele já falava. Você dava o toque, ele falava sem parar. Ele já ia, né? Só aí depois, quando o cara terminava, ele falou, agora eu vou falar para você pôr no ar. Porque eu sei que vocês não vão deixar isso de coisa. Aí ele já falava os 30, 15, já as pílulas. Nessa volta dele para o Rio de Janeiro, já com o Brizola em 79, aí ele já se torna vice-governador do Rio nesse período? Não, porque aí eu lembro, eu tava com ele lá no apartamento dele, tem um caso engraçadíssimo. Aí um general, já em 81, 82, um general abre o jornal falando que Brizola podia ser candidato do Rio. Aí um general colocou, não deu uma declaração, Brizola jamais vai ser governador. Aí eu peguei o jornal na casa dele e falei, já fudeu, não vai dar jogo. Ele falou, me dá o jornal aqui. Ele falou, puta que o pariu, era tudo que a gente queria. Olha só. Lançaram o homem. Colocou imagina você quer ser presidente da República. Ou eu estou aqui, ou aquele menino está ali, para você falar que não é. Mas vamos dizer que um Lula ou um Bolsonaro ou alguém fala. Mim, né? Águia jamais vai ser. Lançou você. Lançou, acabou. Para ele sair do nada, porque imagina um Brizola que foi governador do Rio Grande do Sul e sai candidato no Rio de Janeiro. Por que ele saiu no Rio? Saiu no Rio porque 85% do voto do Rio de Janeiro é numa cidade. Ele não tinha grana para fazer a campanha. E aqui em Minas Gerais, o governador tem que rodar 800 municípios. Né? E lá não, ele falando num jornal, num programa, entendeu? Ele já fala com ele todo mundo. Já atingia todo mundo. Não, e aí ele juntou com o Brizola e foi. E ele foi vice-governador. Foi vice-governador. E aí fez grandes trabalhos, entre eles o CIAP, né? O CIEP, né? Que é o Sambódromo também. Sambódromo. Né? Fez várias casas de cultura. Fez uma porrada de coisas. Viu? Agora, o lema, né, do Darcy, assim, educação, né, cara? É o que ele acreditava mesmo, que a educação é transformadora e é o que a gente tanto precisa, né, cara? Ele sempre acreditou nisso, né? Dedicou a vida a isso, né? É o que ele falava, por exemplo, o único lugar do mundo que não tem tempo integral na escola é no Brasil. Eu, na minha infância,
o grupo Dom João Pimenta tinha aula de 7 às 10h30, tinha uma turma de 11 até 1h30 da tarde, e outra de tarde ainda tinha turma de noite. Isso é uma mentira, entendeu? É igual eles falavam, você dá uma educação que o menino vai ter que voltar para a escola, da casa, para uma casa que não tem nem mesa, com a mãe analfabeta. Como é que vai fazer o dever de casa? Ele foge da escola, porque lá é um lugar de humilhação, cara. Verdade, é verdade. Eu estudava em escola pública, era o melhor grupo daqui, entendeu? Como um pobre ia estudar lá? Eu tinha uma professora, uma mãe que era uma mestra? Uma avó, né? E minha mãe era pedagoga. Sim. A gente fazia dever e tudo, não sei o quê. Tinha e ver um pobrinho que chegava lá, para ser humilhado, né? Não? Eu acho assim, o que falta também muito, cara, é o investimento no professor, investimento na estrutura, investimento no aluno. Mas na época de Brizola no Rio, se você for ver, eles criaram, na primeira etapa, 500 CIEP. E desmontaram tudo, cara. Desmontaram tudo. A sacanagem é essa, né? Desmontaram, né, cara? Uma loucura, né, bicho? Pra fazer o quê, né? Depois... E lá o CIEP é tão incrível que tinha, além das famílias irem para lá, as mães serem remuneradas para ficar com os filhos, não sei o quê, tinha merenda. Pensava numa coisa completa, né? E tinha os menores abandonados, tinha um pessoal para morar no CIEP, os meninos que não tinham casa para morar lá. Bacana. Isso tudo foi desativado, tudo. Eu acho que é tão triste essa coisa da política de vir um governo querer desconstruir o outro, aí vem outro, desconstrói o outro e tudo, e acaba que quem tem que levar, ser privilegiado mesmo, que é o povo, acaba não levando nada. Uxa, a gente está chegando no final do nosso primeiro bloco, porque o bate-papo passa rápido aqui. A gente ainda vai falar um pouquinho de Darcy também no segundo bloco. Vamos falar também de Marão, né? Beleza. Porque ele foi uma figura importante. E, claro, falar da sua experiência no Rio de Janeiro, que eu achei fantástica, né? Você trabalhar nessas grandes produções de cinema, porque realmente cinema... Acho que sua família tem relação com o cinema mesmo, né? Desde das salas de cinema e depois diretamente no processo. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Mas lembrando a você e a todos os nossos telespectadores aqui na Vim TV, né? Porque o Bico da Águia é um programa que passa pela Vim TV diariamente. Você pode acompanhar 2 vezes por dia. Então a Vim TV é uma das parceiras do Bico da Águia, mas também a Personal Jingle. O Personal Jingle é comunicação através da música, ou seja, você comunica a sua empresa, você comunica o seu produto através da música. Personal Jingle. E você pode entrar lá na www.personaljingle.com.br e pode estar garantindo o seu jingle. Agora, na época da política, é a hora, né? É a hora. Você não é candidato, não, né? Não, já abandonou, né? Deus Essa história aí. E, claro, também o nosso site, o Busca Aqui, que é um site de procura aqui de Montes Claros, que você encontra tudo o que você precisa. Busca Aqui, é só você baixar o aplicativo e você vai ter Montes Claros na palma da sua mão. Nós vamos para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com Ucho Ribeiro. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui.net. Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital. Você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro.
Estamos de volta com No Bico da Águia, voltando, galera, com força total nas nossas gravações, nas nossas entrevistas. E hoje, esse papo super bacana aqui com o Ucho Ribeiro, o Ucho que, assim, já fez tanta coisa e agora leva uma vida mais pacata, que nós vamos falar no terceiro bloco sobre São Gonçalo do Rio Preto. Mas antes da gente chegar nesse assunto, eu queria estar finalizando com você, Ucho, exatamente essa questão do Darcy Ribeiro, que depois que ele volta e é vice-governador do Rio de Janeiro, eu acho que ele chega a ser 2 mandatos, eu não sei se chega... Ele foi senador. Foi senador depois, né? Ele foi candidato a presidente também com o Brizola, mas aí foi naquela época que o Lula ganhou e foi com o Collor. Com o Collor, e o Collor ganhou. Mas ele era o vice do Brizola naquela? A presidente? Olha só, e o Brizola poderia ter ido pro segundo turno, foi uma mixaria de votos. Foi, eu me lembro. Foi uma disputa, acho que é uma das eleições mais loucas que já teve no Brasil, para um Collor ganhar, né, velho? Foram 30 presidentes, 20 presidentes. Tinha presidente para todo mundo. O Mário Covas, esse Afif do Nunes, tinha um tal de Marronzinho. Tinha gente pra cacete. O Brizola, os debates eram ótimos. O Lula começou. Ulisses, né? Tinha Ulisses. Ulisses Guimarães, Mário Covas. Todo mundo, cara. Todo mundo. Todo segmento tinha, né? E tinham bons quadros. No final, que o Brizola ficou em terceiro, acho que por 500 mil votos. Foi pouca coisa. Eu lembro que o pau quebrou com o Lula para ir pro segundo turno, os dois, entendeu? Exatamente. Só que depois ele acabou apoiando o Lula no segundo turno. Mas o Collor ganhou e aí essa história que a gente já conhece. Então, assim, o Darcy, ele morre com quantos anos? Ele morreu com 75. Pois é, aí aquele câncer, ele se curou, entendeu? E depois voltou um câncer em 94, 95. Aí foi mais fatal, né? Aí tem até uma coisa engraçada que ele lá no hospital, ele fugiu do hospital. É mesmo, fugiu. cara? O cara falou que ele pegou, pôs Paulinho para pegar uma cadeira de roda e sumiu e foi para Maricá para terminar o Povo Brasileiro, o livro Povo Brasileiro. Agora, uma coisa interessantíssima que você falava, ele não escrevia, né, com máquina, ele gravava e depois as pessoas transcreviam a sua gravação. Que ele chamava, que era a forma dele fazer o livro. Ele fala que era o útero, ele sentava assim como se fosse em yoga e tinha um microfone e ele falava. Começava a falar. Ele falava. Aí isso ia... Não tinha essas tecnologias nossas hoje, Era né? gravador de cassete. Né? Exatamente. E gravava, aí tinha uma secretária que tinha um pedal e tinha o gravador de cassete. E ela apertava o pedal, ela soltava, falava um texto, né? Um pedaço, uma frase. Sim. Ela pisava, parava, escrevia e depois ela ia passando isso para ele, dava para ele lia e consertava. Ela fazia espaço 2. Para ele consertando. E livros, a gente está falando de livros de 200, 300 páginas, né, cara? Caralhada de livro. Agora, é a forma, né, cara, da criação da pessoa, né, cara? De repente o cara tava até meio que psicografando alguma coisa ali, ninguém tá sabendo, né, velho, o que vem na cabeça da pessoa. E a gente passava assim, a gente sabia que não era para dar papo, não. A gente passava para lá. Agora, depois que ele escrevia, ele pedia pra gente ler para ele, sabe? Para ele ver o ritmo, entendeu? Ele vinha muito a Montes Claros? Ele chegou a fazer alguma coisa para Montes Claros, ser candidato a alguma coisa aqui? Não, a escola normal foi ele que fez, o Darcy Ribeiro Ginásio foi. Sim, bacana. Ele teve umas escolas profissionais, ele teve uma porrada de coisa que ele fez. Mas ele nunca participou da política diretamente, não, né? Não. Era só apoiando, então. Ele morreu em que ano mesmo, você falou? 96. Mas foi meteórico o negócio dele. Ele com 40 anos, ele era ministro. Já estava lá, né, cara? Aí depois ele foi exilado, aí ficou 20 fora, entendeu? Quando ele voltou, já foi para ser vice-governador, senador e morreu, né? Com certeza, o Darcy Ribeiro sem dúvida, um dos nomes mais importantes aqui de Montes Claros, né? Logicamente, entre todos esses nomes que se destacaram, mas ele é um nome nacional. O Darcy Ribeiro é um nome que eu, assim, já li alguns livros, inclusive andei metido a escritor também recentemente. E o meu livro é uma ficção, eu estou escrevendo o livro em cima da letra de uma música, sabe, Ucho? E é tudo ficção no meu livro. E dentro do livro, uma das protagonistas chama Maíra. A Maíra. Que eu fiz em homenagem ao livro dele, Maíra. E eu coloco o Darcy Ribeiro numa cena do livro, dentro de um puteiro aqui em Montes Claros, que a menina estava grávida dentro do puteiro e viu o Darcy. Tá uma história louca, depois eu te conto essa história.
E aí ele falou assim, põe o nome de Maíra na sua filha, não sei o que, eu estou escrevendo o livro falando de Maíra, e o nome da protagonista do meu filho é Maíra. Quer dizer, estou escrevendo o livro ainda, agora não vai Tem demorar. várias pessoas que te chamam Maíra, até no livro, Maíra é um deus, um grande deus indígena, né? Aí eu falei, Darcy, mas Maíra é feminino? Ele falou, quem disse que o deus não é feminino? Entendeu? Exatamente. Sabe? Ele falou, por que tem que ser masculino? Entendeu? Porque o Gomes já dizia, né? Ser um homem feminino. Exatamente. É verdade. Mas aí, cara, ele acaba falecendo nesse período de 1996, mas deixando uma obra fantástica e um legado fantástico. E vocês... existe um trabalho de perpetuação dessa memória. O Instituto Darcy Ribeiro, que Paulinho foi presidente. Ele foi presidente, ele existe ainda. Como é que está essa situação? Nesse governo Bolsonaro é meio complicado, né? Fazer alguma coisa, né, cara? Aí acabou, cortou todas as verbas. Né? E hoje eu estava conversando com Laura, que é uma das mulheres Paulinho, né? Mulher, e que a questão do inventário dele, tá? Que o cara não está querendo mais mexer. Com certa dificuldade. O problema é que o pessoal ficou velho, pois Darcy está fazendo 100 anos agora. Então os amigos dele, que faziam parte do conselho da fundação, já morreram quase todos. Até a segunda geração já estão no final, entendeu? Então, o que com a fundação? O patrimônio da fundação, o capital da fundação, é a inteligência. É o pensamento. Na medida que isso vai morrendo, entendeu? É lógico que tem os direitos autorais dele, né? Direitos autorais. Os direitos autorais, mas isso para tocar a fundação ele não deixou filho, ele não teve filho, não deixou herdeiro, então acaba que os herdeiros dele são vocês da família, né? Exatamente. São os irmãos, são sobrinhos. E não é, porque é muito doido isso, porque ele falava assim, eu tenho essa liberdade porque eu não tive autoridade para mandar e-mail, eu não tive pai, eu não tive filho, eu não tive de exercer autoridade. Eu nunca tive preocupação de guardar dinheiro, ter patrimônio, ter nada. Você escreveu isso na crônica mesmo também. Entendeu? Então, ele sabe, esse lance dessa liberdade dele, entendeu? Foi muito por isso. Sabe o que acontece, cara? Eu penso assim que grandes personagens, grandes histórias, elas são perpetuadas com produções culturais, com filmes, com livros e tudo. Então, por exemplo, o próprio Darcy Ribeiro caberia um filme, um longa-metragem, cara, fudido. A Vânia. Catani? A Vânia Catani já tem um roteiro, então, aquele Wagner, né? E tá, Wagner Moura, né? Pois é, cara, porque é o que eu te falo. Assim, as novas gerações, elas estão bombardeadas muito por informações, assim, toda hora e tal, não sei o quê, e elas esquecem um pouco da história. Acaba perdendo a memória sobre o que realmente foi aquela importância, aquela formação ali. E, porra, Darcy Ribeiro é um cara que todo estudante, né, deveria saber quem foi e saber da sua história. Porque ele tem um pensamento brasileiro para entender o Brasil, o nosso Brasil, né? Porque sempre foi os franceses, os ingleses que interpretam a nossa nação. Quer dizer, foi a inteligência assim, meio revolucionária, meio latina, que tentou entender o Brasil com o olhar de um brasileiro. Pois é. Mostrando o Maurício está me lembrando aqui que um dos maiores rappers do Brasil, o Emicida, ele fez uma música dedicada a Darcy Ribeiro, né? Exatamente. Então, assim, é um pensamento que realmente a gente precisa. Eu, de vez em quando, a TV Senado e algumas dessas TVs, elas passam alguns especiais, eu já cheguei a ver algumas coisas. E interessante que hoje, até Paulinho Narciso que me falou isso, falou, o Darcy hoje é mais conhecido de quando ele estava vivo. Mas por causa dessa comunicação. Por causa dessa explosão da comunicação. Né? E as pessoas, e o que ele falava também que ia acontecer, está acontecendo, né? Quando ele falava que vocês não dão educação não, que não vai ter dinheiro para construir presídio, né? Vocês não investem em escola não, que lá na frente... Hoje ele estaria louco com essa realidade que a gente está aí agora, né, cara? Eu acho que ele estaria louco, porque assim, ele não ia achar lado para pular, né, bicho? Isso é complicado. Mas aqui, vamos falar um pouquinho aí. A gente vai falar daqui a pouquinho também sobre a sua história no Rio de Janeiro. Mas o Mário Ribeiro, lógico, sempre ali ao lado do Darcy ajudando, mas teve uma época que ele veio para cá para ser candidato. Como é que foi? Ele foi vice, ele chegou a ser prefeito, ele foi vice do Tadeu? Como é que foi essa história? Tem uma história interessante que papai era chamado até Mário Comunista na faculdade, entendeu?
E Darcy, eles falam que na época a militância política, ou você era fascista, né? Ou você era comunista, entendeu? Porque as coisas eram muito segmentadas. E até Darcy fala, até mesmo o fascismo, na época, na escola, era uma coisa nacionalista. Sim. Tanto que o fascismo é nacional-socialismo, né? Claro. Mas era pensando bem. Depois deteriorou, viu, o nazismo, essa coisa. Mas as pessoas tinham, quem mexia política, tinha que ser um bom aluno. E papai tem uma porrada de prêmio de melhor aluno do UFMG e tal, sei o quê. Quando eles formaram, o Darcy já estava na USP, e meu pai foi chamado para ir para Goiânia, para ir para uma porrada de lugar, entendeu? E ele virou e falou para Darcy, ele falou, Darcy, eu vou para Montes Claros. Aí Darcy falou, não, Mário, você não vai para Montes Claros, você vai a Montes Claros. Você não pode fazer isso com sua carreira, você não pode voltar para Montes Claros. Você vai lá ver nossa mãe e tal. E ele falou, não, eu vou para Montes Claros. E ele veio para cá. E é interessante que ele veio para cá, no comecinho de 50, e ele caiu na politicagem, assim, não barata, mas ele Plínio Ribeiro, ele fez deputado. Por exemplo, papai foi um dos caras que mais articulou para Toninho Rebelo ser candidato único. E foi candidato único. E foi um dos grandes prefeitos aqui, foi Toninho Rebelo. Foi grande. Muito amigo, ele é padrinho do primeiro filho do papai é padrinho da filha dele. Sim. Mas eram muito ligados. Então ele tinha uma carreira, ele estava fazendo uma carreira política, aí foi caçado. Entendeu? Ele foi caçado assim por tabela, por ser irmão de Darcy? Por ser irmão de Darcy. Olha Mas só. também o pessoal mais retrógrado, mais aqui de Montes Claros, vendo a liderança surgir, entendeu? Acaba que forçam a barra, fora né? do lado dos fazendeiros, aquele negócio, o pessoal mais... E com a cabeça mais aberta, eles aproveitaram para cefar, né? E aí ele foi caçado, ele teve que ser exilado também ou não? Não. Não, ele foi só caçado dos direitos políticos. Só direito político. Agora, para você ter interessante, as pessoas não sabem como é a cassação. A cassação ele perdeu. Ele perdeu o cargo dele do Estado, ele trabalhava no INSS, ele perdeu... absurdo, né, cara? Ele perdeu a faculdade que ele fundou, a faculdade de medicina, tomaram a faculdade dele. Ele não podia pegar nem empréstimo bancário. Nossa, a cassação da pessoa. E a gente não podia parecer muito, não, nem que sumia com ele, né? Ainda tinha que isolado e tal. Aí ele ficou quieto até a anistia em 79. Aí veio anistia para todo mundo. Aí né? veio a anistia, Tadeu, uma pessoa que era lá dentro de casa, não sei o quê, e tinha um boca no trombone. Tadeu era um radialista que tinha um programa de sucesso aqui, né? Exatamente. Jovem, aí papai foi vice dele, entendeu? Aí deu uma votação estrondosa. E aí ele ganhou, né? Aí ganhou e papai seguiu, foi candidato a prefeito depois dele. E ganhou também? Ganhou também. Então seu pai foi prefeito aqui, logo depois de Tadeu, né? Eu me lembro dos muros pintados, Marão e tal, e não sei o quê, que era exatamente essa campanha, né? É exatamente essa campanha. E nessa época você também trabalhou na prefeitura aqui? Você chegou a ajudá-lo, alguma coisa assim, não? Não, eu morava no Rio. O lance, esse negócio que eu mexia com o cinema no Rio, e o cinema acabou. Porque da mesma forma que estão acabando com a cultura atualmente, quando o Collor entrou, ele desativou o Embrafilme, desativou tudo. Então lá tinha dinheiro para Trapalhão, tinha dinheiro só para Xuxa, entendeu? Aí eu falei, para ficar aqui, eu vou tomar conta das coisas do meu pai. E eu vim para cá na época que ele ia ser candidato a Tadeu. E aí eu coordenei a campanha do Tadeu, depois eu coordenei a campanha dele. Você entrou nessa onda de política. Aí eu entrei pesado, entendeu? Mas nunca como candidato. Você nunca foi candidato? Você teve uma época que foi candidato? Não, eu fui vice-prefeito de Jairo. Ah, você foi vice-prefeito de Jairo. E aí era prefeito, eu não quis. Aí que eu falei aquele negócio do caminho, que eu larguei pra lá. Você tem pra história mesmo, hein, bicho? Naquele negócio de colocar embaixo, eu podia colocar até vice-prefeito aí. Isso. Tem até um cara que foi olhar o santinho do cara, ex não sei o quê. Vou formar, eu não vou votar nesse cara, não, ele não firma nem nada. Mas que interessante, você está falando de Jairo, eu lembro de uma piadinha que eles faziam na época, que diz que o Jairo ele concorreu contra seu pai uma época, né? Foi. E aí perdeu. Aí diz que eles foram embora, lá pra praia, pra Ilhéus ali e tudo. Aí a mulher de Jairo, Ana Maria, pega e abre a janela da pousada assim e vem e fala, ô Marão, quero um bar lá. E Jairo, pelo amor de Deus, eu não posso lembrar disso mais não. Mas papai não tinha essa rixa toda, né, cara? Tanto no dia que ele ganhou, ele ligou pra Jairo. Ele ligou para Jairo e falou, Jairo, eu ganhei, mas um dia você vai ser prefeito de Montes Claros. Era outro nível, né, cara? Jairo até falou, quando eu fui, falou, quando teu pai ligou para mim, eu era tão novo, assim, de foto experiência, que eu achei que ele estava me gozando. Eu não tive a grande... Eu não estou falando que Jairo não é grande, pelo contrário. Claro. Mas assim, ele falou, eu não percebi a jogada do seu pai. Aí, na época, a prefeitura que estava muito de dificuldade, e o governador chamou para ir lá, para resolver, ele chamou o Jairo,
e todo mundo que os adversários, para ir junto, para mostrar que a cidade não estava dividida, para não sei o quê. E ele falou, pô, eu vacilei, eu devia ter ido, mas depois ele falou, eu não estava preparado para aquele, naquele momento ser prefeito. Não, essa administração do Jairo, foi a primeira dele que você foi vice? Não, a primeira foi até eu que costurei. Dentro do meu apartamento eu costurei ele e Arlen. E Arlen Santiago? É. Arlen foi vice dele? Foi vice. Olha Então só. eu morava num apartamento e meu pai morava na porta de frente, eram 2 por andar. Aí eu pus Arlen num Arlen novo também, né? Hã? Novo, começando na polícia. Arlen é um ano mais velho que eu. Arlen no meu apartamento e Jairo no outro. Olha só, a equipe cara. de Jairo. E nós ficamos 3 dias. Costurando isso aí. Costurando. Aí quando fechou, aí nós fomos pro Palácio, lá em Belo Horizonte, e fomos homologar a candidatura. Aí eles foram candidatos, mas logo eles brigaram. Entendeu? Aí, em seguida, eu entrei no lugar de Arlen, entendeu? Mas você entrou em outra eleição. Na outra eleição. Então, aí eu fui candidato. Então o Jairo foi 2 vezes direto, né, prefeito, né? Foi. Teve a reeleição, né? Foi. Como é que foi essa experiência? Apesar de que o vice acaba que não manda nada, né? Se quiser fazer alguma coisa, o cara já trava ele. Eu lembro que Valfrido, que é uma pessoa que eu trabalhei, fez a campanha dele, até amanhã... O Ciro tá aí, me pediram para eu ir lá. O Valfrido é um grande amigo, cara. Eu conheço ele, bacana ele. Eu fui o coordenador, por causa de indicação de Valfrido, eu fui coordenador da campanha de Ciro aqui em 2002, entendeu? Vou até dar um abraço nele amanhã. E eu estava com sequela de Covid, tem uns apagões. Covid é foda. É foda, Mas... Me perdi o final. Não, faz parte. Faz parte. Né? Não, mas veja bem, esse período que eu estava te falando, de você ser vice ali e estar ali, tentando ajudar e tudo, mas o vice realmente... Exatamente. Né, não, aí Valfrido falou para mim, Ucho, você quer se dar bem com o Jairo? Não estou falando especificamente de Jairo, não. O vice, quanto mais ficar apagado, entendeu? Só vai quando ele, entendeu? Te convocar. Entendeu? E interessante que eu fui extremamente discreto, entendeu? Quanto a isso. Tanto que eu continuei trabalhando na Receita Federal, poucas pessoas da prefeitura sabem. Eu nunca recebi um salário. Abri mão, falei, não quero receber. Quando era da prefeitura, né? E pior que ainda teve processo para eu devolver o dinheiro que eu nem recebi. Você nem recebeu. É porque Puta merda. Teve uma correção que eles acharam que foi superior ao índice que tal, entendeu? Sim. E mandaram eu devolver, porque era para o prefeito, para o vice e para os vereadores. Pode crer. Falei, pois eu não recebi, como é que eu vou devolver que eu recebi a maior, né? Aí é complicado, né? Pois é, mas aí foi. E depois Jair queria que eu fosse candidato. A prefeito. A prefeito, porque né? não podia ser mais. Aí eu falei que não ia ser, foi quando eu tive esse negócio da viagem, que eu decidi que eu não tinha nada a ver de Mário Ribeiro, não sei o que, eu era Ucho, entendeu? Você contou nos bastidores isso nos aqui, mas a gente vai bastidores, falar né? isso aí. É. Aí você, então, meio que abandonou a política, assim, de ser candidato, de ser protagonista, de usar seu nome e tal, Não, não é sei o quê sair. e tal. Mas Jair me pediu... Saiu de fininho, né, assim, né? Jair pediu o Ucho. No final, falou, nos últimos 6 meses, falou, o Ucho não retira seu nome, não. Deixa eu entender, eu nunca falei que era, mas eu posso falar, não nega, não. Porque senão eu vou estar sujeito a uma indicação de Quem alguém. ganhou, então, nessa próxima, depois que você não foi? Eu apoiei Atos e Atos ganhou. O Atos, né? Atos ganhou. E Jair ficou até com que o governador mandou ele apoiar Gil. Aí eu liguei para o Valfrido e falei, Valfrido, eu tô fora. Ele falou, não, eu banco sua campanha toda, vai. Eu falei, não, você vai apoiar Atos. E fui na casa de Atos, saí da casa de Jair, fui dentro da casa de Atos, fiz ele ser candidato. O Atos é outro também que fez um mandato super bacana. Eu acho que o mandato dele foi legal e tal. E depois sumiu por um problema que ele teve aí de improbidade, assim e tal. Apareceu no evento aí e tal, não sei o quê, uma besteira qualquer. Esse escândalo aí, um detalhe desse, né? É triste. Mas essa política de Montes Claros realmente ela é quente, continua quente. Agora nós estamos com o Humbertão lá, né? 2 mandatos. O Humberto ele já existia nessa época, logicamente, como deputado e tudo, mas não era prefeito, não tentava ser prefeito nessa época, né? Só apoiava, né? Só apoiava. Ele apoiou o Jairo. Ele era muito ligado a Toninho, né? Toninho Rebelo, né? Aí eu acho que ele conseguiu agora já mais uma idade avançada, conseguir esse sonho aí. Eu até falo assim, que eu ajudei um pouco com isso, porque eu fiz os jingles, eu sempre fiz os jingles da campanha do Humberto Soto.
desde a época para deputado, entendeu? Só jingle bacana. Eu vou e te contar agora um negócio. continuo fazendo e fiz agora Eu para vou te contar um negócio também. aqui. Apesar de que eu faço para qualquer um, não tem problema. Mas para o Humberto eu tenho um prazer especial em fazer, porque é um cara Eu bacana. vou contar um aqui. Mas que ninguém sabe. Ninguém vai saber. Isso É, fica só entre restrito nós aqui. O cara popular que tinha em Montes Claros se chamava Edgar Pereira. O velho Edgar. O pai desse Edgar aqui. Sim. Entendeu? E ele era muito querido e ele não fazia dobradinha com ninguém. Ele falava, todos estão com Edgar, está com todos estão com Edgar. E ele ganhava esse negócio. Só que teve um acidente, ele estava no carro e morreu. Entendeu? E o Humberto tinha sido candidato a deputado, tinha perdido a eleição. E papai é padrinho de Humberto, entendeu? Sim. Humberto outro. Aí papai me contou que chamou Humberto e falou, Humberto, você vai ganhar a eleição agora. Você vai comprar a rural batida de Edgar e vai chamar Mário, que chamar o motorista dele, e ninguém está sabendo. E o Mário, antigamente não tinha telefone, não tinha contato. Ele sabe todas as lideranças do nosso time, todos os cabos eleitorais. E você vai no meu carro, no carro de Edgar, sim, pinta da mesma cor, o motorista dele só andava os dois. Com os caras. E vai e fecha os acordos com todo mundo, entendeu? Eu sou o substituto, o Humberto, entendeu? Ou seja, uma jogada política de mestre. E daí ele ganhou e nunca mais perdeu a eleição. Olha só, tá vendo? Ninguém tá sabendo disso. O Humberto eu quero trazer aqui. O difícil é ele sair da casa dele, porque ele não sai de lá de jeito nenhum. Um abraço pra ele também. Um abraço. O Humberto é muito bacana. O cara tá fazendo uma administração muito legal. Mas é isso, Ucho. Acaba que você, cara, assim, logicamente teve todas essas experiências na política, mas eu acredito que você trabalhar em produção de cinema foi uma coisa que mexeu muito com você. Conta um pouquinho dessa experiência sua no Rio de Janeiro, que você tinha me passado, você trabalhou na produtora do Glauber Rocha, né? Que, para quem não sabe, muita gente aí, né, que não conhece a história do cinema, o Glauber Rocha sem dúvida, um dos principais diretores, se não o principal diretor de cinema do Brasil, que criou o cinema novo, que é um movimento que influenciou o cinema no mundo inteiro. Então, em Hollywood, tem muito filme que é influenciado até hoje pelo cinema novo. Né? Eu morava no Rio, eu trabalhava no Ministério da Educação e fiz um concurso para auditor fiscal. Estava por obrigação do meu pai. Meu papai, 8 filhos, estava querendo. Vai, meu filho, faz isso. Vai resolver a sua, tirar do orçamento dele. Né? Aí ele falou: onde que eu tomava Guaraná e comia salgadinho? Era na casa do meu tio, pai de Zé Augusto. Que era lá quando eu era menino, no lugar que tinha Guaraná. Era o rico da família, suponhamos assim. E aí eu estava fazendo Getúlio Vargas também, Fundação Getúlio Vargas, mestrado, e eu passei. Só que eu saí do curso que eu ia no concurso, né? Para ser auditor fiscal. Quando eu cheguei para fazer, eu cabeludão, quase de bermuda. Quase um popstar, né? De bermuda, eu fui para me apresentar, porque tinha 6 meses de treinamento, entendeu? Sim. Só cheguei lá, todo mundo caretinha, barbinha feita, cintinho pra dentro, camisa pra frente. Os auditores. E eu de sandália, cara. Sabe os auditores, o cara com bolsinha na mão, aquele negócio. Falei, eu não vou fazer essa porra. Não é minha praia, né? Aí, mas eu, em Ipanema, lá direto, tinha Zelito Viana, que é pai de Marco Palmeira, que é irmão de Chicanizo. Tinha feito um filme com Darcy Terra dos Índios, né? Que Darcy fala que é o filme do futuro, que vai mostrar como era. Eu até falei para Zelito, para refilmar esse negócio, que todas as lideranças que estão lá desapareceram, 90% foi assassinado. Que loucura, entendeu? Hein, cara? Então, refazer o filme agora. Só que ele deve estar com 80, tá? Que é o parceiro de Glauber. Sim. E ele tinha mapa filma que era ele e Glauber. Glauber estava em Portugal, entendeu? Sim, nessa época. Meio piradão na época. Já tinha feito os grandes sucessos, Terra em Trânsito, tudo mais. Já tinha feito tudo, entendeu? E aí ele veio para... ele fez da Idade da Terra. Sim. O último filme que ele fez aqui foi Idade da Terra. E ele mandava os roteiros e tal. E aí eu peguei Zelito, pôs eu para trabalhar lá, eu fiquei trabalhando, né? Aí, quando chegou no dia de me apresentar lá, eu falei, não vou mexer com esse negócio. Estou gostando demais disso aqui. Eu pedi demissão do meu concurso, aí meu pai me esculhambou e mandou eu fazer de novo. Esse concurso é difícil demais, velho. Exatamente. Aí ele mandou eu tentar.
Eu contestei aquilo ali, desisti da desistência, pedi indeferir, ele mandou eu recorrer, e eu fiquei naquela de fazer filme. Aí, na época, nós estávamos fazendo Eduardo Coutinho, que é o maior documentarista que já teve no Brasil. Sim, claro. Né, que fez demais. a porrada, Eduardo que fez Coutinho. Cabra Marcado para Morrer, que fez Edifício Master, que fez Santo Forte. E era o cara do Globo Repórter. Exatamente. O carro-chefe que fazia tudo, né? Exatamente. E aí eu ficava encantado, eu adorava cinema, porque eu mexi no Cineclube da Face, né? Eu tomava conta do Cineclube da Face em 74 a 77, durante minha época de estudante, eu era responsável pelo Cineclube. E eu vivia cinema, só pensava nisso, tradição, né? Aí não quis, né? E aí, como você estava falando, foi a época, então, que chegou essa mudança de Embrafilmes e tudo mais, né? E tal. Aí acabou a grana, né, cara? Esse filme mesmo, A Vaeté, não, ele fez A Vaeté no tempo de vingança, né? Tudo era bancado pela igreja, o pessoal mais canhoto da igreja que dava a grana. Segurava, né? Aí acabou tudo, eu tive que voltar para Montes Claros. Aí você teve que segurar o auditor fiscal mesmo, né? Falou, vem cá, porque agora eu preciso. Interessante que não. Eu vim para Montes Claros para tomar conta das coisas do meu pai. Meu pai voltou a mexer com polícia, falou, pai, velho, deixa eu tomar conta das suas coisas. E você ter tempo para mexer nas coisas. Aí eu já tinha esquecido, nem lembrava mais. Aí pintou depois, né? 5 anos depois chegou um telegraminha para mim, para eu apresentar, que eu fui chamado. Aí. Por que o telegrama? Porque como você entrega a declaração todo ano, a Receita tem o seu cadastro lá. Aí quando chegou a hora, me chamaram. Como eu desisti, eu fui ser o último a ser chamado. Eu já nem lembrava mais. Ainda bem que estava seguro o negócio, né? Agora, o Montes Claros, né, cara, é interessante. Montes Claros é uma terra muito rica de cultura, assim, sempre foi, até pela distância mesmo dos grandes centros em algum momento, não ter muito acesso e tudo, aqui tem uma cultura muito forte. Eu sinto isso, mesmo vindo de Porteirinha, eu, né, participo até hoje, tudo, da música e tal. Mas o cinema, ele teve um protagonismo muito grande, e Cabaré Mineiro foi um filme que foi, assim, destaque nacional. Você chegou a ajudar nessa produção de Cabaré Mineiro, de participar, de ver alguma coisa nesse sentido? Nessa época eu morava em Brasília, não. Mas uma pessoa que merece aqui ter seus maiores elogios, que foi o produtor de Cabaré, foi Paulo Henrique Soto, que está hoje inconsciente, entubado. Tá finalzinho, entendeu? E Paulo meu amor, meu querido, uma pessoa maravilhosa, entendeu? Estou falando tão emocionado. É difícil. E ele foi o cara que segurou a barra aqui. Porque o Carlos Alberto, né? Ele lá no Rio, ele é tido como doido. Carlos Alberto Prates. Entendeu? Mas não, doido por ser genial, né? Sim. De ter feito esse filme. E ele é uma pessoa extremamente discreta, né? Não entende esse filme direito, de tão louco que esse filme é. E ele é muito discreto, né? Então, eu tinha pouco contato com ele, embora ele me adulava. Ele mudou aqui uma época, morou aqui em Moscou, a gente convivia, saía. Mas ele é uma pessoa bem quieta, sabe? Mas foi um filme assim que realmente trouxe grandes atrizes. Né? Eu lembro do nosso querido Augustão Bala Doce. Exatamente. Que ele me contava muito que ele chegou a fazer figuração nesse filme e tudo. Ele adorava também. Pra você ter Era ideia, um grande papo, né? Perdida, em 67, foi filmada um grande parte dentro do sítio. Eu tenho as filmagens lá no sítio Tiratema, que eu estava agora com meus sobrinhos, entendeu? Tava Paulo José, Ana Maria Magalhães. Eu lembro que na época, eu era menina, eu ficava catando borboleta no sítio para levar para ela, sabe? E hoje, depois, quando eu fui me sentir, eu ficava fumando um baseadinho dela, e eu, menino, devia ter 7, 8 anos, uns 12 anos, apaixonado com aquela mulher maravilhosa, levando umas borboletas para ela, umas flores, sabe? E interessante é que ela entrou no quarto do meu avô e minha avó, que deram o quarto para eles ficarem lá, né? Eu lembro que era um negócio, um escândalo na época, porque eles ficaram 5 dias dentro do quarto. E passava a comida para eles, eles recebiam a comida e eles ficaram 5 dias dentro do quarto. No intervalo de filmagem, né? São histórias, né, cara? Histórias, né? Não, mas aqui e foi o Carlos Alberto que trouxe, né? A Perdida foi o primeiro filme que ele fez aqui. Aqui, né? O Perdida realmente ele foi o pioneiro nisso. Hoje a gente tem a Vânia Catani, né? Que você tinha citado ela, porque ela tá na cena do cinema hoje. Vânia, tem feito cara, muita Vânia coisa, né, cara? vota
no Oscar, cara. Olha só, que bacana, velho. Ela vota, eu acho que tem 3 pessoas no Brasil que votam, ela é uma que vota, entendeu? Eu, assim, quero, inclusive, o dia que ela vier a Montes Claros, se ela puder bater um papo aqui com a gente, eu acho que vai ser vale a pena, um papo super bacana, porque a gente é super fã do trabalho dela. E eu, assim, eu cheguei, Ucho, em Belo Horizonte, a fazer um curso de roteiro lá na UENG, com o meu querido Paulo Vilara. Conhece o Paulo Vilara? De lá de nome, BH? né? E aí, assim, eu sempre gostei. E sempre, como fui criativo, então eu sempre escrevendo meus roteiros, assim, de vários tipos de histórias. Esses meninos da mula aí, como é que é? O homem que é, não sei o que, da mula? O Caos da Mula, alguma coisa assim. Você viu o filme? Não, esse eu não sei. É o que eu tô querendo ver. É do Paulo Vilara? Esse... Não, é dos meninos aqui no Montes Claros. Ah, tá, agora, recentemente. Filmaram agora. Foi, é coisa de Eduardo Brasil. Isso Eduardo Brasil. Eduardo Brasil, eu também não cheguei a ver, não. Eu tava querendo ver. Agora, e lá na FIP, eu dou aula na Unifip Moc, né? Inclusive, mandar um abraço pro pessoal da Unifip Moc AF agora. E aí, eu desenvolvo um festival de curta-metragem com meus alunos, sabe? Assim, até porque eu acho que o aluno de publicidade, ele precisa ter o senso de criativo e saber contar história, porque hoje em dia a publicidade é contar história, você inserir a pessoa nessa história. Então, vou te dar um toque de uma pessoa. Tem uma neta de Capitão Enéas, chama Aline X, entendeu? Sim. Ela é neta de capitão. Ela está até na Alemanha agora fazendo curso 6 meses. É uma menina extremamente premiada. Que bacana. E eu pus ela em contato com o Petrônio Brás, Sim, entendeu? Para fazer o Serrano, o Carcado, entendeu? Sim. E ela fez o contrato com ele. Vai fazer? Já fizeram o contrato para fazer o filme. Ela está correndo atrás de grana para fazer o filme. Para fazer. Eu quero saber mais disso. Eu que linkei eles e falei que essa menina é cobra criada. Ela ficaria muito satisfeita se você chamasse para ela dar uma palestra, para ela explicar, falar das experiências. Ela é premiada e é rodada, entendeu? Não, isso aí é uma coisa que realmente eu tenho interesse demais, porque é muito enriquecedor para os alunos e eles vibram. E agora, nesse último festival que nós fizemos agora no mês de junho, nós fizemos no cinema, no Cine Ibituruna, no Cine Ibi. Nós passamos projetando todos os filmes lá. Cara, é uma emoção tão grande quando você está... sabe, no cinema e ver seu nome lá passando grande, você vê o ator passando, ele se sente assim. Esse filme, se você for olhar nos créditos no final, é uma satisfação, né? É uma satisfação danada. Até me falaram que eu podia até pegar esses créditos para mostrar que eu mexi com o cinema um tempo. Sim, tá tudo conta lá. tempo de aposentadoria, conta lógico, tudo é serviço ali, e cara. até para você ganhar documento como o cineasta, ou ganhar uma carteirinha para você provar que você tem uma atividade. Fez parte, né, da sua história, né? Então, assim, eu acho que a gente tem essa tradição de cinema. Você vê os curtas que os meninos produzem, são de muita categoria. Eu também produzo os meus já são meio maluco. Agora mesmo lancei um que chama Por Ser de Lá, que é a história de um extraterrestre que vem para cá para tentar resolver a história aqui, mas só dá merda, né? Porque mexer com o ser humano só vai dar isso aí. Depois eu vou te mandar. É bom para tudo, né? É para tudo, né? Não, tá falando, um roteiro dele você pode enfiar qualquer coisa, né? Não, qualquer coisa. Cabe tudo. Exatamente. E foi muito bacana. Assim, é aquela produção, né? Barata, uma coisa meio cara de neorrealismo italiano, que você põe as pessoas ali meio que... normais, interpretando, que não são atores de verdade, tudo. Mas, bicho, é muito legal. Eu tô gostando demais disso aí. Eu tô querendo investir nisso aí. Uma coisa engraçada, você falou que você pode pôr ator, assim. Sim. Podcast vale tudo. Não, vale tudo. Aqui tá liberado. Porque uma época no Rio eu fiz Boal, sabe? Sim. Augusto Boal, fiz o Teatro do Oprimido. Sim. E é uma forma de se denunciar os absurdos que tem no mundo, né? Claro. Então, uma coisa era o seguinte, a gente chegava numa padaria no Rio, que é uma coisa que quando eu mudei para o Rio que assustou, porque ninguém jantava no Rio, aqui a gente jantava, né? E a padaria, como hoje todo mundo não janta também, o que acontece hoje acontecia balcão, aí antigamente, né? Então, tem uma lei no Brasil que se você, o pãozinho francês, não tiver disponível, você pode comprar qualquer outro pão. No preço dele. Eu conheço essa lei. E ninguém cumpre isso, entendeu? Então a gente ia... O que é o Boal, o do Teatro Oprimido? Você vai, eu, você, ele e ela, entendeu? A gente entra e fica na fila normal e um de nós, por exemplo, chega e fala, eu quero pagar, mas não vou pagar, que é a lei e tal. Aí o outro, que é isso? Isso não existe, não. Você mesmo fala que está no teatro, né? Aí o povo começa a entrar na conversa, sabe? Olha só, aí o dono não, tem uns
dá uma de advogado. Não, tem medo, eu tenho um livro aqui, a lei aqui. Olha só. Aí, aí você vai sair na medida que o público começa a participar. Na hora que o público começa a rodar e participar, entendeu? Aí você sai e deixa o pau quebrar. Deixa eles lá. E depois você arremata, falando, não, nós somos do grupo teatro, tal, nós vamos denunciar isso. E ia passando nas padarias. Olha só, cara. Mas teve dois... Que interessante uma isso, nós bicho. fizemos de Frank Sinatra. Frank Sinatra veio Sim. e ele fez um show... No Maracanã? Não, teve no Maracanã, mas antes teve no Posto 6, no hotel mais chique que tinha lá no Rio. Sim. E aí nós fizemos uma faixona. Sinatra no país de fome. A discussão, nós adolescentes, se era no país da fome ou de fome. De lá, né, velho? No país da fome ou no país de fome. O exclusivo, né? Aí a gente esticou aquela faixa lá, entendeu? Aí antes todo mundo dizia, aqueles Rolls Royce, aqueles bilionários do Rio descendo, o povo batendo palmo. Na hora que nós esticamos a palma, o povo começou a vaiar. E outro que nós fizemos no Bar da Lagoa, a gente queria denunciar um racismo. Sim. Então pusemos uma menina com um cara, como fosse... E ela era noiva de outro. Então o cara ia chegar e falou, pô, mas você vai casar e você tá com outro cara? A gente queria mostrar e pôr o povo do bar para discutir. É muito interessante essa experiência, cara. Só para encerrar, o cara que tava conversando com a menina era moreno, sabe? E aí começou a discussão e o negócio, de vez de discutir machismo, virou racismo. Nossa. Então, às vezes, nós perdemos o controle, mas foi bom também, para depois nós denunciar. Ó, o que rolou aqui foi isso, né? Porque a partir do momento que você vai para alguma situação que as pessoas vão envolver com aquilo meio que sem saber, assim, guardado as devidas proporções, logicamente, as pegadinhas que eles fazem hoje, mas isso é outra coisa, né? Pegadinha é mais na pata do humor. Vocês tinham um trabalho, assim, de crítica social que era muito interessante. Porque não tinha um sentido de humilhar ninguém, era para dar consciência, né? E mostrar certo momento de opressão que você vive, pra você saber, né? Bacana. Mas eu lembro desse negócio do machismo virou pro racismo, entendeu? Não, eu acho, cara, que, assim, infelizmente, esse tema, hoje em dia, nem está muito presente, principalmente do racismo. Cada vez mais, né, cara, assim... E as discussões hoje eu vi, por exemplo, uma postagem, porque hoje tudo é polarizado, né, hoje, assim, nós vivemos um momento no Brasil que, assim, eu acho que... Eu até lancei uma música recentemente, chama Dispare, que fala isso, ficou tudo dividido por aí, pais, irmãos, sobrinhos, amigos de infância e tudo. São famílias se dividindo por conta de outros caras que não estão nem aí pra eles e tal. Depois estão sentados nas mesmas mesas. Tomando gole, bebendo cerveja. É igual futebol, Cruzeiro e Atlético, os caras brigam, matam e tal, não sei o quê, e os caras todos estão lá juntos porque acabam bebendo o meio da mesma fonte, né, cara? Então, assim, a gente vive num momento de discussão. Eu vi uma postagem de uma galera da direita falando assim, no Brasil não existe racismo. E uma foto, né, de pessoas negras apoiando aquilo ali. E eu vi uma menina explicando, falando, gente, isso aqui é uma semiótica que eles estão falando, estão querendo usar isso aqui para tentar vender uma imagem para você, mas é óbvio que existe racismo no Brasil o tempo inteiro, toda hora, entendeu? A gente tem uma herança ainda da escravidão escravagista que até hoje... Pega aí, por exemplo, as faculdades de medicina, vê que se você acha pessoas de cor lá, ou nos grandes cargos de empresas e tudo mais, né? Você vê, é fratura exposta. As pessoas não querem enxergar, Quer continuar fingindo que não existe. Que não existe, não. Você falou que vai dar um abraço no Ciro Gomes amanhã. Quer dizer, amanhã sim, né? Quer dizer, que o podcast nosso já vai pro ar, eu acredito, de hoje para amanhã. Mas não sei se eu estou falando de maneira atemporal aí, mas o Ciro Gomes vai estar aqui amanhã, vai ser dia 16. Ele vai estar em Montes Claros. Você apoia o Ciro Gomes nessa campanha? Você está nessa terceira via? Ou você tem algum posicionamento? Eu coordenei a campanha dele em 2002, eu acho. Aqui no norte de Minas, já montei comitê, o cacete. Eu acho o cara disparadamente mais inteligente, mais culto, e tem proposta, e tem política, e tem programa. Tem. Agora vendem ele como despreparado. Despreparado não, como um doido, como não sei o quê. Na verdade, eles não querem porque ele tem coragem de fazer as coisas. E ele fala, eu também acho que essa narrativa que acaba colocando ele desde a outra eleição que ele já veio. Nessa que eu tomei, ele estava na frente, cara.
Aí puseram ele, uma briga dele com um cara, um radialista, falou que ele bateu, ele falou uma piadinha, o povo pôs que ele falava da namorada dele, que era da Globo. Que esqueci o nome. Patrícia Pilar. Aí eu acho que um cara que namora a Patrícia, é casado com a Patrícia Pilar, você já tem que dar um desconto nesse cara, né? Isso não é qualquer um, né? Exatamente. Ela não, porque ela é a cabeça, né? Ela é a cabeça. Ela é a cabeça, muito bacana. Então, assim, quem dera que se ele pudesse ser o candidato, assim, ganhar, né? E me convidaram por aí, eu falei, sabe uma coisa, eu sinceramente, deve ter quase 20 anos que eu não voto. É mesmo? Eu fico em São Gonçalo, Você e lá justifica? eu justifico, eu vou na fila lá, converso com meus amigos lá. Não dá nem vontade, né, de votar, fico né? numa boa, não vou, sabe? Mas, sei lá, eu Você não acha quero que ser você tão acha- omisso no momento. Ó, você que porra, tem essa história aí com o Darcy, com seu pai, viveu momentos de cisão pesado no Brasil. O cara, se pensa uma pessoa que é exilada do país, e como ele, várias pessoas, momentos de várias restrições, preso e tudo mais e tal. Você acha que esse momento, Brasil, que a gente está vivendo aí, dessa polarização, se por um acaso o Bolsonaro não ganhar essa eleição, ele pode querer bagunçar o coreto para desestruturar a democracia, vir com um golpe, com os militares, essa história toda, ou não cabe mais isso no Brasil? Você acha que a sociedade ela não vai aceitar isso? Ou você acha que é possível ainda esse tipo de Eu coisa? acho que ele não vai dar por barato, não, né? Não vai, Não vai, porque ele não discute a eleição no primeiro turno, entendeu? Isso ele não discute. Ele discute se ele perder. Se ele perder, sim, no segundo. Aí não vale, né? Então, vai. E tem muita gente que vai nessa onda, mas eu... Você acha que se acontecer um negócio desse, por exemplo, o povo do Brasil vai pra rua para quebrar o pau, ou vai ficar todo mundo amansado ali e viver outro período de ditadura militar com essas restrições, cara? É difícil. É difícil, saber, né, prever, né? Eu acho que vai ter focozinhos, mas eu acredito que os militares são maiores que isso, entendeu? Sabe? Não estou defendendo militar, não, mas a formação de um cara, de um militar, existe inteligência no meio militar, Claro. existe inteligência. São pessoas que, de alguma coisa, tem a ligação Não é com a pátria. uma coisa que vai seguir só a ordem de um lado ou Exatamente. de outro, né? Que se você for Respeitar a ver, Constituição, se você né? for ver, por exemplo, Bolsonaro, não queria entrar nessa discussão, Bolsonaro era um tenente que quis dar uma represa Lá dentro. e inundar o Rio de Janeiro, entendeu? Quer dizer, ele foi expulso. Foi. Ele é capitão porque quando você Você sai, ganha, né? você ganha um grau a mais. Então é um cara insano, né? Agora, mas eu não acho que... É lógico que tem sempre a extrema-direita, o pessoal que quer tacar fogo em tudo, né? Mas eu acho que a grande maioria dos militares, entendeu? Tem uma certa consciência né, de que pensar, não é de ver democracia. que Cara, você ir contra a jogar nesse lado democracia, aí, cara, né? sabe? Fala, querer melar o jogo. Em 2022, nessa altura do eu campeonato, acho você que, querer eu acho voltar que eu com... não quero acreditar nisso. Eu entendeu? também espero que não. Entendeu? Eu até quero ficar bem assim. Não tá aparecendo muito. Porque a situação tá assim: se você coloca adesivo de um, o outro vai lá, arranha seu carro. Se você fala que defende de um, o outro vai lá. Então perdeu mesmo uma certa lógica essa coisa, né, cara? Virou uma. Eu bloqueei confusão. logo. Sabe? Quando eu começo a ver o radicalismo, eu já não quero contato com isso. Sabe? Vamos O esperar. problema as é que coisas- mesmo dentro da família da gente. Exatamente. Não, essa música que eu lancei, Dispara, ela fala isso. cara. Essa música é sua, cara. quero ter Eu vou te ouvido, mandar cara. depois pra você escutar, uma música bacana mesmo, que eu lancei, tá no Spotify. E ela fala que o amor dispare balas de luz, porque a gente precisa de balas de luz, que coisa velho. linda, é. Entendeu? Maravilha Não, isso. você vai gostar da música, é bacana. É foda que se cair, se pegar, o momento é esse. Você tá falando a verdade no momento. Eu tô falando a verdade, Tem hora que tem pega, né? Tem hora que, Eu até queria que ela estourasse no TikTok da vida, alguma exato, coisa mas você assim. põe no tudo, TikTok? mas, Você põe? Não, eu coloquei, tá no Spotify, e assim, eu vou gravar um videoclipe dela. Mas é tão difícil, cara, de fazer as coisas, né, cara? Mas de vez em Assim, quando, no Luva do Pedreiro aí. Não, receba. Receba, pois é. No final você fala, receba, né? É complicado, cara. Mas a gente não pode perder a esperança, e principalmente aí eu vou voltar a lembrar do Darcy Ribeiro, não pode perder a esperança no povo brasileiro, Não, né, no cara? povo, Porque o povo brasileiro, ele é fantástico, ele é capaz, ele é criativo. Ele fala que é a nova Roma, né? Lavada em sangue índio, lavada em sangue negro, né? É aquilo, uma beleza. É um
uma puta de uma nação para ser construída, que há de ser, né? Que há de ser. Exatamente. E a gente tem que acreditar nisso, né? Tem que acreditar nisso. E a gente vê meio que a Europa entrando aí numa guerra assim, sem cabimento, uma coisa assim, sabe, da Rússia com a Ucrânia, que daqui a pouco já vai respingar. Vamos dizer que esse louco lá joga uma bomba nos Estados Unidos. Mole. Em 15 segundos, 30 segundos, Ele tá lá isso, no cara. Acabou. Não, moço, eu falei, esses caras são... Eu acho que é o seguinte, você tinha que chegar para a Rússia e falar assim, Rússia, você tá com problema aí, é que a México tá entrando para a OTAN, entra para a OTAN também, vamos ficar todo mundo aqui na OTAN e pronto, porra. Cara, tudo é vaidade, cara, tudo é vaidade. Tudo vaidade. Por isso que eu acho que o ranço, mal existe, cara. O mal e a ausência da bondade. Um cara daquele é uma pessoa má. O cara má. Pensar na sua vaidade acima do mundo. Matar pessoas acima disso, né? É triste, isso é muito... Ucho, nós estamos chegando no finalzinho do nosso segundo bloco. E no terceiro bloco, eu quero falar com você sobre São Gonçalo do Rio Preto. Na hora. Porque eu tenho certeza que disso aí, você está especialista disso agora, é São Gonçalo do Rio Preto. E claro, vamos falar alguns outros assuntos também, para a gente estar finalizando, mas está super bacana o papo. Eu sabia que ia estar fluindo bem, assim, porque... É muita coisa para estar falando, é muito assunto, e eu tenho certeza que você de casa também está gostando desse papo. Você que não conhecia o Ucho, está sabendo um pouquinho mais da história dele, da história do Darcy Ribeiro e de tanta coisa que você fez, né, cara? Que, poxa, o Bico da Águia é exatamente para isso, para mostrar um pouco da história das pessoas. Eu quero falar para você agora do nosso aplicativo do Busca Aqui, que é o aplicativo que você está em casa, quer uma pizza, vai no Busca Aqui, você acha, ela chega, você não precisa entrar em iFood, você não precisa entrar em nada. Qualquer tipo, eu quero um cabeleireiro, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero qualquer coisa. Dentro da região de Montes Claros, aplicativo Busca Aqui, empreendimento do meu querido amigo Danilo Campos, que é um sucesso e facilita nessa tecnologia, né, de hoje. E também lembrar você da Personal Jingle. Montes Claros é uma cidade, Ucho, que todo mundo sabe o telefone de uma drogaria por causa de um jingle. Se você perguntar a qualquer pessoa qual é o telefone da Minas Brasil, fazendo um merchan de graça para você aqui, Minas Brasil, se você quiser patrocinar, tá à vontade aí o nosso Bico da Águia, mas todo mundo sabe que é o 221-2011. E isso veio por causa do jingle. Então você, a sua empresa, também pode usar essa estratégia de comunicação, produzindo um jingle com a Personal Jingle, né? Estamos aí com vários clientes e fazendo jingle não só aqui para Montes Claros, mas para toda a região, para o estado de Minas, para outros estados também. Porque a música já é uma coisa fantástica. Se você puder comunicar com música, fica melhor ainda, porque entra nos ouvidos de uma forma agradável e você codifica a marca da sua empresa através da música, www.personaljingle.com.br. Vamos fazer a sua comunicação com música. O Bico da Águia vai ficando por aqui nesse bloco, mas já estamos chegando no nosso terceiro bloco com o Ucho Ribeiro, que vai te falar de um lugar aí, ó, que você não conhece, precisa conhecer, e é aqui pertinho de Montes Claros. Daqui a pouco a gente volta. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui.net. Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital. Você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro.
Ah, sim. Você sabe o que é? Não. Cara, porra, você chega e todo mundo sabe quem é você. Não tem jeito de não saber, né? Com certeza. né? É isso aí, galera. Estamos de volta com o podcast No Bico da Águia, porque a resenha aqui, antes, no intervalo, o pau quebra aqui também, né, cara? A gente não para de falar, não. E realmente... a exposição, né, nessas cidades do interior pela mídia é muito forte, né, Ucho? É muito grande e as pessoas aparecem mesmo. Ucho, me fala uma coisa que nós não falamos ainda, que é da sua família, cara. Você é casado, você tem quantos filhos? Como é que é essa história aí? Eu sou casado desde 31. De 31? Não, tem 31 porque anos. se fosse 31, você ia ter uns 90 e poucos anos. Agora eu falei, que é isso? Esse cara aqui é um 31 Highlander, anos, velho. Eu casei em 91. Então tem 31 que eu estou casado. Eu tive uma primeira filha, teve um acidente, né? Que foi. Pois é, foi uma filha que você perdeu? Foi. O cara, realmente, isso deve ser uma experiência. Assim, eu sou pai também, e eu sei que se tem alguma coisa absurda para acontecer, que não deveria acontecer jamais, é um filho. Porque não tem antes nem do nome, pai. né? Você perde a mãe, você fica órfão. Você perde a mulher, você fica viúvo, você perde um filho, o que você é? Você, bicho, você é louco, Você velho. tá lascado, Você tá cara, né? lascado. E ela era uma criança É ainda? criança, Um Ela foi num né? acidente Ela foi no aniversário de criança e aconteceu de estar brincando, uma trave de futebol caiu. Aí, né? cara, o anjo, né, velho? É um anjo, É um anjo, que veio, um anjo. um anjo que veio Agora, aqui. só falar um negócio legal. Sim. Vocês estão ouvindo aí. A gente acha que não acontece com a gente. A gente acha que não acontece com... Acontece com os outros, que não vai acontecer. Porque ninguém suportaria o negócio, ele nem suporta, né? Então isso é uma coisa muito mais comum que você possa imaginar. Né, cara? Acontece muito, Acontece, entendeu? né? E nunca as pessoas têm vergonha, têm medo, aí toca nesse assunto, como você tocou, e depois falou, desculpa, eu não queria falar. Pelo Como se contrário, for, cara. da Não, vida, né? ela tá dentro de mim, ela tá lógico. viva. Como é que ela pai, chamava? Ela chamava Ana. Ana. Aninha, né? Nenhum pai não mata a filha, não. Não. A A filha gente está dentro deles. E como a gente também, nossos pais estão dentro da gente. E ela continua viva para mim. E é impressionante então isso, cara. você pode conversar. Os pais gostam de conversar com ele. claro. E as pessoas morrem de vergonha. falam, "Pede Porque é uma desculpa, situação cara." delicada, a pessoa fica assim constrangida de estar falando. Mas eu sabia que em algum momento a gente ia estar falando sobre isso, porque é algo que aconteceu e, de certa forma, vocês conseguiram absorver isso aí e seguir a vida em frente e tocar. É parada, meu irmão. Não é, difícil, o negócio é difícil agora. Não existe tão nada difícil, que compara com isso. Eu não sei, existe. não tem. É tão difícil que muitas vezes eu sei que alguém perdeu um filho, perdeu uma filha. Desculpa se eu emocionar aqui, não é de tristeza, Aqui não, é é pra de emocionar emoção mesmo. forte isso, né? Eu imagino. E que eu vou no velório, entendeu? Nossa, E fico de longe. é complicado. O cara eu não o conheço, só se dá dor dele. Eu sou testemunha da dor mesmo. Você sentiu Aí isso, né? só para ele me olhar, entendeu? Você falar, você Fala. dá uma força, né? É tipo assim, cara. você vai sobreviver, cara. Porque na hora você não acredita que você vai Não, aguentar você não aquela parada, não. acredita. Mas daí você fala assim, porra. Quando eu lembro de algumas pessoas que tinham pedido filho, tá no velório, eu falei, cara, ele sobreviveu, entendeu? Eu tive um tio aqui de Montes Claros, não sei se você conheceu ele, porque ele era tocador, violeiro, tocava na orquestra João Chaves, que ele era Zé André Coimbra. Zé André, que mora ali no fundo da catedral, casado com Terezinha e tudo. Ele é meu tio, irmão do meu pai. E ele recentemente perdeu o meu primo Cristiano, que faleceu. Ele tinha já uns 40 e poucos anos. É muito recente? Mas sim, foi em 2020. Ah. Ele mora em Brasília, hoje é desembargador em Brasília e mora lá há muitos anos em Brasília, o Zé André. Mas assim, cara, é realmente uma experiência que ela tá fora do que é o normal da vida. Porque o normal da vida é a gente morrer antes, né, cara? Exatamente. Não dá. Eu lembro que papai meu pai, uma vez eu falei pro meu pai, falei, não, pô, imagina se você morrer. Ele falou, muito bonito. Agora eu tenho que assistir você morrer, então, né? E aí, Esse cara é absurdo, você teve né? a Aninha e depois você teve quem mais? O Otávio. De Otávio mexe com o Flow, ele mexe com o podcast. Exatamente. O Otávio, que é filho do Mário, que deve ter uns 20 e poucos anos, né? 22, 22, a mesma idade do Lucas, meu filho, inclusive foi colega do Lucas, É, eles foram exatamente, colega no Marista. Cara, ele só trabalha no maior podcast do Brasil, né, velho? E vai estar vendo aqui, hein, Otávio? Ó, mostra pra galera aí do eu vou falar pra ele. Vai que os caras gostam e querem me levar pro Rio de Janeiro, hein? Tô à disposição, cara. Levar Olha o Big pra você ver, Time aí.
ele sempre foi ligado ao pessoal do podcast, o Monark, que mexia com games. Ele gostava de game e tinha um grupo lá, não sei como é que chama, disso, né? E eu sempre via ele lá, eu perguntava a ele falou, papai, não dá para explicar, não, você não vai entender, não. Aí um dia teve um campeonato mundial no Brasil, lá em São Paulo, eles iam transmitir, precisava de gente para mexer, e ele foi e ficar lá uma semana, ficou morando lá. Foi assim, então? Porque o pessoal conhecia ele do mundo de games, entendeu? Aí o pessoal curtiu ele voltou, passado um mês o Flow começou, e o pessoal falou, ó, você pode vir aqui? Ele falou, eu posso. Era domingo, ele falou, mas você tem que estar aqui terça. Ele entrou num ônibus, foi pro Rio, nunca mais voltou. Foi pro São Paulo. São Paulo, né? Foi para São Paulo, nunca mais voltou. Começou a dormir dentro do estúdio, que experiência, né, cara? No sofá do estúdio, como fosse aqui, entendeu? Sim. Ele foi o quinto ou sexto funcionário, hoje tem 100. Então, entendeu? Poxa, então ele já está bem lá, já está há muito tempo e meio que resistiu a essa crise do Flow. Porque foi dura, foi dura. O Monark foi falar aquela besteira do nazismo ali. Porque não é nem uma má pessoa, cara. É tão bom garoto e tudo mais e tal. Exato, Mas é complicado, né, cara, essa situação aí. Mas o Otávio, eu tenho certeza que tá... E tem Bel, a outra que mexe com artes dramáticas. Pois aí tem a terceira. Que tá mexendo com teatro, que cinema. É mais nova do que o Otávio ou mais velha? É de 20 anos, né? De 20 anos, eu tava com ela agora. Meu amor. Que bacana. Sim, os filhos são bom coisas realmente. E ela mora aqui em Montes Claros ou mora fora? Não, mora em Belo Horizonte. Aí em Belo Horizonte, né, cara? Mas ela vive fazendo coisa lá no Rio, fazendo uns cursos aí pra fora. Bicho, e aí, então, eu me lembro do Paulinho Ribeiro já falando muito de São Gonçalo, sabe? Assim, nós chegamos a falar de São Gonçalo, tanto na nossa entrevista e tudo. Mas como é que foi sua relação com São Gonçalo? Como é que você chegou lá? Porque São Gonçalo é um parque maravilhoso, com a natureza ainda preservada e um local, assim, totalmente diferente. Deixa eu te contar, assim, ó. Quando eu voltei do Rio de Cinema, que eu fui tomar conta das coisas, eu fui tomar conta da fazenda do meu pai. E tinha de abrir a fazenda, entendeu? E eu abri, como todos nós idiotas aqui, nós abrimos essas fazendas. Queimando carvão, assim, esse negócio 2 trator D8, correntão de 50 metros, derrubando tudo, depois tacando furo, acabando com tudo. Mas na época eu achava que tinha que fazer isso. É impressionante como antigamente a gente achava que era certo. Estava certo, tá? E você vê a natureza tacando, os passarinhos bicando, assim, as abelhas, puta, entendeu? Aquela merda. Aí depois que eu fui tomar consciência disso mais na frente, eu fui procurar um lugar para eu ter, né? Eu fiquei durante 4 anos, eu colocava nos jornais daqui, o carro que eu tivesse, qualquer carro que eu tinha, eu troco um carro tal para uma cachoeira, troco um carro tal para uma nascente, para uma praia de rio, não sei o quê. Sim. E aí punha no jornal dos classificados, né? Sim. Não tinha essa internet da vida. Aí eu ia atrás, entendeu? E fui procurando, até que um dia eu cheguei lá em São Gonçalo. Quando eu cheguei em São Gonçalo, cara, é outra coisa. As pessoas não entendem. Eu, quando era menino, que eu estava falando que meu pai tinha vários cinemas, a gente, final de semana, a gente ia ver o negócio de cinema. E a gente viajava no norte de Minas, todas as estradas eram cobertas de árvores. Macacos passadas, tudo. O norte de Minas. Fazia um túnel de árvores, né, cara? Em 50 anos acabou o norte de Minas. Agora você imagina a Europa, que tem 5 mil anos de ocupação, e tem neve, e precisa de lenha, não sei o quê. Aqui acabou tudo. Cara, aqui... São 720 rios que se secaram no norte de Minas. Aí eu descobri lá, tinha um parque de 100 mil hectares. Preservado, entendeu? Numa temperatura que parece com ar-condicionado continuamente. É uma loucura. E um povo do caralho, um povo incrível. Um povo que não tem essa rixa de coronel. Tem aquela mineridade assim solta, né? É porque lá é pequenos proprietários, entendeu? Aqui tem o coronel e o empregado, entendeu? Né? Tem essa discrepância. Lá se dividiu dessa forma pequena, foi rateado, né? E tal, muito garimpo. E o pessoal é de uma delicadeza, sabe? Lá não existe miséria. Lá não tem milionário, como aqui tem, lá não tem. Mas lá não tem miserável. Sim. O varredor da rua, o pequeno, todo mundo é cidadão com todo mundo, entendeu? E um ambiente extremamente harmonioso, né? E maravilhoso. Agora, você está falando, cara, dessa questão da destruição do norte de Minas. Assim, eu tenho uma memória das viagens que eu fiz com o meu pai
para Belo Horizonte e o que você mais via na estrada era caminhão de carvão indo para Belo Horizonte e de vez em quando tombava um e ficava na estrada tombado e tudo. E ali era a destruição do norte de Minas acontecendo ali naquele momento. Hoje ainda tem mais, mas, né? E aí você chega lá e compra um terreno, como é que é? Não, aí eu fui não, porque eu tava procurando. Eu já tinha 4 anos, eu saía eu, Carluxo e Cássio Ramos. Sim. A gente saía. Cássio Ramos, grande amigo Cássio Ramos, que inclusive tem lá. Ele tá bem? Como é que ele tá? Tem tempo que eu não vejo. Ele tá morando Com Vânia? com Cleinha. Cleinha e o nosso amigo chefe de cozinha. Fernando. O Cássio é meu irmão, meu querido. Chefe de cozinha lá do Pará. Ele, inclusive, eu tô me devendo. Cássio era a maior inteligência de Belo Horizonte, ele era o cara, ele era chefe do departamento de economia da UFMG. Ele era. Ele chutou o balde. Ele pagou de louco e tudo. Eu sei as histórias de Cássio, porque eu já tive umas aventuras com o Cássio que eu vou falar com você, cara. O pau quebrou ali. Deu uma ótima dele, que aí eu tinha um amigo meu, quando eu descobri lá, o cara falou, tudo você comprar aqui, você compra e eu te dou a metade. Você compra, eu pago e te dou metade. Olha só. E eu tinha falado, esse Cássio tinha feito concurso de IBGE, e voltou, estava legal, e o pai dele tinha morrido. E ele falou, eu sou o Édipo, porra, eu sou o Édipo. Aí ele soube que eu ia comprar, ele falou, eu faço isso também, eu compro aqui. E tá, o seguinte, eu não estava muito confiável, não. Mas você fala gíria pra caralho, né? Só que eu escondi uma grana de mim, bicho. Eu tenho uma grana aí. Aí ele me deu dinheiro, eu peguei, comprei uma terra pra ele, pra mim, e construí a casa pra ele. Né? Lá em São Gonçalo. Lá em São Gonçalo. Lá em São Gonçalo. E engraçado que ele voltou do Rio um ano depois para ver a casa. E ele gosta de aprontar um pouquinho. Eu peguei o resto do dinheiro, comprei bicicleta, comprei sandália havaiana, comprei bola, comprei outra coisa e dei para a comunidade toda. Falou, tá chegando um cara aí que mandou desses presentes. Gente, aí mandei o pessoal limpar perto da casa dele, fazer uma limpeza de lixo, de plástico, esse negócio. Bacana, cara. E todo mundo ganhava um sorteio, de tal forma que todo mundo participou e ganhou um presente. Para limpar a barra de Cássio quando ele chegasse. Né? Das coisas que ele ia fazer depois. Querido, né? Depois que ele ia aprontar. Mas o Cássio, ele me contou uma história uma vez, velho, que ele estava no Rio de Janeiro e levou um traficante que tomou um tiro pra casa dele. E aí esse cara ficou 3 dias lá e aí cuidou do cara, costurou o cara e tudo. Aí disse que ele virou o rei do negócio. Né? Eu falei, bicho, isso é muito louco, velho. Mas, aí eu lembro que ele voltou e ele pôs uma grana na minha mão e eu fiz a prestação de conta, sabe? Pra ele, pra acertar, lógico, né? E aí ele chegou em casa e falou, não quero prestação de conta. Eu falei, Cássio, pô, você pôs uma grana, eu comprei o terreno, construí sua casa, tá aqui e tal. Né? Não. Aí eu ficou insistindo muito. Ele falou, então me dá aqui, pegou as contas, foi lá, abriu a lixeira, jogou dentro da lixeira e falou, brother, confiança é 0 a 100. Olha que coisa maravilhosa. Ele é demais, Se eu fosse um bandido, eu tinha roubado ele. Ou é 0 ou 100, você fica meia confiança. Eu adoro. A gente torce para ele estar bem, né? Porque teve alguns problemas e tudo, alcoolismo e tal, mas Mas a Cleinha toma conta dele. Tomando conta direitinho, né? Ela é ótima também. Mas voltando a São Gonçalo, então você está nessa ponte aérea São Gonçalo, Montes Claros, você tem... Porque quem mais... Não tô, não. Eu tô direto lá. Você tá direto lá? Eu deve ter 6 meses que eu não venho cá. Eu mesmo, vim aqui por causa desse negócio da minha família. Estar recebendo você agora. Foi uma coisa que deu certo de acontecer. Exatamente. Né? Eu vim por causa desse evento lá no sítio. Cara. Mas eu tô lá direto. Mas vem cá, a sua família toda foi pra lá depois? Foi. Paulinho teve casa lá também? Foi. Aí começou assim... Eu comecei a ir para lá e queria chamando as pessoas e não ia. Eu comecei a entrar que eu estava pirado, que eu estava doido, que eu tinha uns 4, 5 anos que eu só falava disso, só queria ir e não achava ninguém que comprasse minha ideia. Até que Fred comprou, aí Júlio Sérgio comprou, aí todos os meus irmãos têm casa lá. Aí foram lá e virou retiro de vocês, né? Depois eu fui trazendo os amigos. Hoje lá é um espetáculo. Já tem várias pessoas que moram lá, várias. Que saí de Montes Claros, saí de Belo Horizonte, que moram lá. Pra viver essa experiência viver lá, né, cara? Porque São Gonçalo, ela tem a cidadezinha, que é né, o calçamentozinho ali e tudo e tal. E tem o parque, né? Que você entra, você tem a portaria do parque. E tem vários passeios. A sua casa é no parque, não? Não, né? Minha casa fica fora um pouco da estrada. Então, muita gente que vai lá não participa. Por exemplo, eu te convido. Sim. No dia que você for lá, você tá para se hospedar em minha casa, entendeu? Quero ir. E lá tem dentro, a gente tem assim, uns 3
4 quilômetros de rio, você vai andando na beira do rio e entra numa casa e sai em outra, entra numa casa e sai. Sabe, assim, com certa, tudo com certa cerquinha distância. baixinha e tudo, né? Não tem cerca. Não tem nem cerca, né? Ó, pra você ter uma ideia, eu tô lá há 22 anos, nesse minuto, agora, nessa hora, agora, hoje ou amanhã, qualquer dia, minha casa tá aberta, não tem ninguém, não tem caseiro. Olha só, cara. Mas tá aberta com todas as portas abertas, todas as janelas abertas. Não é a minha, não. Todo mundo... Pois é, toda... mas a malandragem está em todos os lugares. Não vai esse malandro é lá outro- para fazer não, esse negócio, vai. porque o cara vê, né? Ele fala, esse cara tá estranho aqui e tal. E acaba... Não acontece, não existe esse negócio, entendeu? Até hoje, não estou dizendo que não vai ser. Né? Não, infelizmente a gente vive um momento difícil, mas se entrar tem craque uma lá e música nem começa a depender disso. que até Luísa cantava quando a gente fazia os shows em Santa Bárbara. Você conhece o Guilherme Pacudinho? Demais, eu estava lá domingo passado, retrasado. O Guilherme é um grande amigo. Eu fiz muitos shows em Santa Bárbara, gravei meu DVD em Santa Bárbara, depois eu vou te mandar lá. É muito bacana. E assim, lá Santa Bárbara também é um outro retiro, né, cara? É um lugar que você fica assim. Então tem momentos na vida que às vezes você fala, cara, eu preciso ir para um lugar mais sossegado, para sair um pouco dessa loucura, dessa velocidade. É lógico que a gente Agora, ainda sabe uma precisa. coisa que eu acho lá em São Gonçalo, que ainda não caiu na cabeça das pessoas? Sim. Essa ideia, essa tortura de ter de ir para a praia, não tem aqui, e até as pessoas mais humildes têm de ir para ser completado, ser roubado lá, a multa, o cara pagar um PF R$60, uma dificuldade. Se uma pessoa humilde, alugar uma casa lá em São Gonçalo, uma casinha na cidade, entendeu? Não é pousada, não. Você aluga uma casa lá por R$500, R$400, você vai trazer sua família, vai para lá. A cidade tem uma praia dentro da cidade que não existe nenhum condomínio. Que é aquela areia branquinho, né, cara? Não tem um condomínio, moço, cara, que é mais bem tratado que lá. Lá ninguém joga nada no chão. O lixo que está lá é de algum eventual turista que aparece. Olha só. Nós bancamos uma rádio lá e demos o equipamento. A rádio é sobre meio ambiente, entendeu? Isso é importante. Sabe, demais, o né? povo tem acessibilidade. Se alguém joga uma coisa no chão, ninguém chama atenção. O cara lá pega o cigarro Você sabe e leva na lixeira e joga. Eu acho que assim, a gente, infelizmente, ainda vive meio que num caos completo em todos os aspectos, mas a consciência planetária, ela pede essa transformação. Então, hoje, eu estava vendo até uma reportagem da Globo, a Globo ela entrando nos projetos relacionados a essa questão do carbono, da diminuição dos poluentes e tudo mais. Então, naturalmente, as pessoas elas precisam entender que isso é uma coisa importante. As empresas, as pessoas, a sociedade. Acaba que a gente não faz isso. A gente acaba que cai no... eu compro a garrafa PET, joga lixo com saco de plástico, faz essas coisas todas. Mas a gente não usava cinto de segurança, e todo mundo usa cinto de segurança hoje em dia. Então, é possível você tentar mudar o pensamento para que a gente possa tentar salvar isso. Isso que você falou das estradas é muito sério. Toda a vegetação do norte de Minas, ela virou carvão. É porque a natureza ela vai renovando, ela vai voltando, mas mesmo assim o impacto é grande demais. Né? Agora, para você ter ideia, a gente uma vez por ano tem uma caminhada que passa na frente da casa da minha mãe, entendeu? E são 200, 300 pessoas que passam a pé ou bicicleta. E a gente faz um lanche para todo mundo que passa lá. Já é tradição, já de 20 anos a gente faz isso. Sim. Ó, eu tenho filmado assim, ó. Eu mostro o lugar, põe toalhas, põe biscoitos, comidas, tudo que você pôs, o que mais dá, barras de cereais, bananas, laranja, tudo. Copos de plástico para cafezinho. Passa todo mundo. Ninguém avança. Ninguém, aquela educação. Ninguém enche a mão. Que coisa, né? Come, sobra. E não fica uma casca de banana no chão, uma casca de tangerina. Ou seja, a galera já vem com a educação, né, cara? Sabe assim? E é possível. Aí você vê que é possível. Aí é o povo brasileiro, né, cara? Exatamente. Aí por isso que eu falo hoje, toda essa atividade pública, política que eu tive, hoje eu sou muito mais realizado dentro de São Gonçalo, dando o meu exemplo e comungando com isso, sendo um deles. São Gonçalo, ela é distrito de Diamantina, não? Não, é engraçado que a prefeitura tem 3 mil habitantes. Pois é, lá é um município, então, né? Município. Eu conheço São Gonçalo Rio das Pedras, fiquei lá numa posada
milho Mas verde. lá é mais árido. São Gonçalo é mais úmido. É mais úmido, Lá é muito bacana também. É frio, a serra e tal, né? A Serra Geral vai seguindo até... Qual aquela outra cidade que tem depois de Milho Verde? Você vai seguindo em cima da terra. Você chega até Conceição do Mato Dentro lá dentro ali. São Gonçalo do Cerro. Rio das Pedras, Cerro. Cerro, é. Cerro, Conceição do Mato Dentro. Eu vou muito para Belo Horizonte, eu vou por ali. Por ali? De Diamantina por ali, ou por Curveiro, são 300 quilômetros ao mesmo tempo. Só que um você gasta 2 ou 3 horas a mais, que o ritmo é diferente, né? Você vai vendo a natureza. Vai, vendo as você passa coisas. dentro, tem muito quebra-mola dentro da cidadinha. Então eu tenho o dia para viajar, eu vou viajar por lá. Ver coisas diferentes, né? Porque se você for ver para a estrada normal, só você que vai ver caminhão caminhão carregando e tal. exatamente. Lá em São Gonçalo tem... Eu me lembro de uma pousada, não sei se é da Dona Dora, ainda existe essa pousada lá, que é bem famosa. Ela, né? ela é tetraneta de Chica da Silva. Chica da Silva. Mas hoje tem... Mas hoje já tem uma estrutura grande de pousada, de Não, mas de eu sei hoteleiro. quando for, você vai ficar na minha casa. Ué, vai ser um prazer, cara. Com certeza. levar os vamos. seus, né? Vamos levar um violão para fazer uma seresta lá, bater uma viola bacana lá. Aí eu vou te pôr no carro e nós vamos dar uma panorâmica do lugar. Não dá para ver num dia, numa semana. Não dá. Tem coisa demais para ver. Eu, como eu disse, a experiência que eu tive lá foi nessa expedição do programa República. Ficou dentro do parque, E nós fomos com os alunos e tal, com estrutura bacana, né? E ficamos dentro do parque, dormimos lá no parque e no outro dia saímos rodando ali. Chegamos até a Cachoeira do Crioulo. Mas é um lugar... O Tonhão ainda continua o prefeito eu lá? chamo ele de Tonhão Açu, porque Açu é um sufixo de grande, né? Porque ele já é grandão. Ele é grandão. E eu acho que ele é a resistência maior do meio ambiente. E ele chega, e quando você chega, ele tem que passar o vídeo para você, do procedimento que você tem que fazer lá tudo e tal. Você É uma senta coisa numa pública sala que ali funciona, e tal. incrível, né? Você chega no parque, funciona, você vê, né? Funciona. Você tem um guarda que te acompanha, você não pode fumar, você não pode alimentar os bichos, você não pode entrar com pet, você não pode entrar E com você tem que cavalo. respeitar isso, E né, tudo, cara? é por isso que funciona, né? Cara, show de bola. Vamos marcar essa ida lá em São Gonçalo, que com certeza vai ser um prazer É onde reside a beleza. para estar voltando nesse lugar aí, porque é aquela história que você está falando, cara. A gente procura muita praia, procura muita coisa, mas às vezes você tem um negócio aqui do lado que é tão bonito, perto, você tá 2 horas, 2 horas e pouco, você tá lá. O que eu tô fazendo aqui? Eu podia estar lá em São Gonçalo, entendeu? É verdade. Uxo, nós estamos chegando, cara, no final desse bate-papo, que eu achei que foi bacana. Foi solto, né? Porque nós começamos a falar de uma coisa e puxou outra e foi levando. Porque, na verdade, a gente tem muito assunto e o Bico da Águia é exatamente para isso. Para estar contando a história das pessoas, para estar falando um pouquinho, né, do que a gente fez aqui. Porque, cara, a vida é tão curta, velho. A gente passa, a gente nasce... E não sabe o dia que a gente vai. Então a gente tem que fazer o máximo que a gente puder nesse período que a gente está aqui e fazer coisa do bem mesmo, porque tem diferença assim quando você pensa o bem, quando você quer fazer a coisa positiva, sabe, sem nenhum tipo de interesse, essa coisa toda, para a gente estar construindo alguma coisa e vivendo um pouco melhor, né? O que a gente precisa. Prazer, cara. Prazer, cara. Te conhecer. Me senti em casa. Me senti então como se tivesse... e junto mesmo aqui no Bico da Águia, e espero que esse programa ele dê muita audiência. A gente vai estar divulgando aí, galera que já te conhece. E aí. existe uma bondade que você sintoniza nela ou não. Você pluga nela ou não pluga. É verdade. E tem uma energia boa e aqui... Tá aí cara, e a energia sua também é muito bacana e com certeza vamos permanecer aí essa amizade aí mais tempo, cara. Mais uma vez. Obrigado, cara. Obrigado pela presença. Falou. O Bico da Águia vai ficando por aqui, gente. Hoje nós recebemos aqui o Uxo Ribeiro, esse cara fantástico que contou aqui várias histórias aí. Vale a pena demais você acompanhar o nosso podcast que tem o apoio aí do Busca Aqui, desse site que é muito bacana, que você pode procurar, você vai achar tudo que você precisa em Montes Claros, e também a Personal Jingle, comunicação através de música. Você é candidato a deputado, quer ser eleito? Então faz o jingle aqui com a Personal Jingle, que as suas chances vão aumentar demais. O Bico da Águia vai ficando por aqui, mas na semana que vem vamos estar trazendo mais um super convidado para você, gente. Ó, um super beijo, valeu, até lá.